Olá, malta, já estamos live. Espero que tudo bem. Já se passou aqui uns tempos desde que eu fazia isto. Tivemos aí a espécie de férias de verão. A última vez que fiz aqui o podcast foi com a Barbie, portanto, um tema bem diferente deste que nos traz hoje, que é One Piece. Estou aqui acompanhada pela Chili Chibi, pelo o Mateus Bianesi, é assim? Perfeito, tá ótimo. Exatamente. E o Bruno Reis, portanto, olá a todos. Olá, boa noite, como estão? Olá, E temos aí também certo. o passarinho da Chibi. Tem nome? Tem, é aqui. Aqui, pronto. É uma referência a alguma personagem de alguma coisa? Mais ou menos, ela é uma referência a um personagem de um yaoi bem antigo em que o Bottom chama-se Gotou da Aki e tem a mesma personalidade que ela. Ok. E é por causa da cabeça amarela. Se quiserem saber mais detalhes sobre a personalidade, acho que vão poder ter a oportunidade de ver hoje aqui durante a próxima 1h30. Bem, espero que estejam tudo bem, espero que esteja aí tudo bem com a malta do chat também. A malta ainda está a chegar, ainda é muito verão cá em Portugal, ainda há muita gente de férias e na praia e tudo isso. Aliás, eu vou de férias para a semana outra vez, vou ver um concerto de K-pop em Berlim. Não sei se algum de vocês é fã de K-pop. De Eu quem? sou mais ou Pronto. menos. Vou ver as Twice lá Nice, a nice. Berlim. Pronto. Elas vêm pro enquanto- Brasil também em breve. Exato, pois vão, É. vão. Acho que até já vão fazer segunda data em São Paulo. Eu Isso, ouvi qualquer exatamente. coisa sobre Adorei isso. que falaste de Twice como se fosse assim uma banda de K-pop bem pouco conhecida. Tipo, "Yeah, É, vocês são uma pá, banda de K-pop, é as assim, K-pop é Twice." muito conhecido, mas para quem não gosta de K-pop pode não dizer nada, né? É o Mas que é. elas, toda a gente as conhece, pelo menos o nome delas. As músicas delas geralmente ficam sempre virais de alguma O Bruno forma. está-se a sentir traído, não Não, é? eu não me quero. Eu tô assim um pouco à nora nessas Vais ver, tu depois vês, eu mando o link para tu explorares. Mas bem, hoje vamos estar aqui a falar então do One Piece, do live action de One Piece. Antes de mais, não esquecer, portanto, para quem não viu o live action, não recomendo estarem aqui na live hoje, porque vão ser altamente spoilados. Se não leram a manga ou não viram o anime, all safe, já avisei aqui os convidados, vamos manter sobretudo o tema em termos de spoilers em relação à série da Netflix e não em relação ao resto, portanto estão safe aqui. A não ser que alguém se esqueça. Às vezes, eu sei que quando são estes temas, pá, Star Wars, One Piece, Marvel, a malta às vezes entusiasma-se um bocado e a gente às vezes até perde um bocadinho o rumo à conversa, porque é tanto conteúdo já que é mesmo muito fácil divagar. Portanto, vou estar aqui eu para policiar isso um bocadinho também. Antes de começarmos para a conversa propriamente dita, vamos então fazer o nosso vídeo assim muito rápido para o Twitter. Portanto, o chat já sabe, eu vou entrar assim no modo mais on script da minha cabeça, não tenho aqui escrito nada, para apresentar então ao resto da malta, neste caso do Twitter, que vamos estar aí. Então, bora lá. Malta, já estamos aqui live para um episódio de Legenda Grande, agora com One Piece. Primeira vez que fazemos um live action de anime e pronto, graças a Deus a coisa até parece ter corrido bem. Estou aqui com a Chili Chibi, o Mateus Bianesi e ainda o Bruno Reis, que vão estar a falar sobre a sua opinião sobre a série. Pessoas muito diferentes, vamos ver se com opiniões muito dísparas ou não. Se for, para mim ainda é melhor porque temos mais assunto de conversa, mas apareçam aí spoilers apenas da série, ok? Sem spoilers para o anime e para a manga. Até já. Pronto, então eu vou só pôr aqui o vídeo e enquanto eu ponho o vídeo vou-vos já pedir a vocês para se irem apresentando, ok? Tem algum tempo, não é preciso ser uma coisa a despachar, portanto vou começar aí pelo Mateus, que foi o último a juntar-se a nós antes de irmos live. Força! Antes de entrar na tripulação aí. Exato. Eu sou o Matheus Bianesi, sou jornalista, editor de animes e cultura pop no IGN Brasil.
Então eu sou o único aqui do outro continente que veio se juntar a vocês. Eu já estou trabalhando com isso faz um bom tempo e também tenho um podcast de animes aqui no Brasil que chama Animes Overdrive, a quem tiver interesse. Sou fã de One Piece até que antigo, mas eu vejo um pace bem devagar, então eu ainda não estou acompanhando o anime igual todo mundo que está já no episódio 1000 e pouco. Tu estás em qual? Qual é o Estou no episódio? mais 500, mais ou menos. Estou Então, no olha, eu time estou skip. aí. É. Eu também. Eu estou naquela parte com o Sabo, o Ace, isso Exatamente, tudo. isso, Estou mesmo exatamente. aí Então, também. estamos na metade ali, estamos indo devagarzinho. Meu objetivo é terminar junto com o Oda, então espero que daqui a uns 5, 6 anos, por favor, Sim. demore mais para eu poder ter tempo também de assistir. Mas estava receoso aí com o live action de One Piece, mas estou bastante feliz com o que eu vi, viu? Então, estou ansioso para a gente conversar. Alright, boa. Em termos da manga, leste alguma coisa? Não. Estás a pensar no futuro? Não li o mangá. Eu vejo Ok. só o anime mesmo, tô indo devagarzinho. Eu não sei como, tô fugindo dos spoilers. Não sei como, que eu não sei o que aconteceu ainda direito. Mesmo trabalhando com isso, eu evito. Mas tá dando certo por enquanto. Então, eu continuo no anime aí, até dar ruim e eu tenho que ir pro mangá pra Sim. acabar junto com o Oda. Assim, eu já fui spoilada muita vez, mas geralmente o que acontece é quando chega à altura eu já não me vou lembrar do que é que eu vi. Ok? São muitos episódios, né? É isso. Bruno, e tu, conta-nos lá. Resident Expert aqui do Otaku, conta. Ora, eu faço parte do Otaku PT desde 2020. Eu, antes dessa data, já contribuía com alguns artigos. Tive a oportunidade, talvez pelo Covid, talvez foi mais por essa oportunidade, de participar mais ativamente. Aos poucos fui participando mais. O site tem crescido muito, agora em termos de conteúdos, em termos da própria dinâmica do site, tem crescido muito. Ok. E a nossa meta é crescer sempre mais. Não temos apenas um tema, temos vários, embora o otaku muita gente pensa e vai logo conotar otaku por só anime, mas não. Também já temos uma grande fatia de videojogos em termos em Portugal, já cobrimos bastante. Ora, em termos sim, desculpa. Ia-te perguntar, e a tua aventura com One Piece? Certeza que já começou há algum tempo. Explica-nos como é que isso A foi. minha aventura com o One Piece, por acaso, foi muito caricata. Eu tive férias durante um mês e eu pensei, bom, isto vai no episódio 300 e qualquer coisa, ou é agora ou é nunca, porque eu estava sempre. Vou ver. Mal sabias tu que Acho que ainda ninguém tinha sabia. tanto. Acho que ninguém sabia. Eu tinha visto. O meu primeiro contacto com o One Piece foi um bocadinho caricato. Eu não sei se vocês se lembram, mas o One Piece passou cá de madrugada em 2004 no SIC. Ok. Dobrado. E eu não gosto de dobrado. E, via, mas não me puxava, percebes? Quando vi a versão original, muito melhor. Eu até conhecia, por exemplo, o Seiyo do Zoro. Mas eu conheço esta voz e é outra coisa. E dá outro dinamismo. Em 2 semanas eu papei 300 e qualquer coisa episódios, literalmente. E 2 desde semanas, aí, 300 episódios? 360 e qualquer coisa estava no Thriller Bark nessa altura. Ok. Já é um bocado. Depois a partir daí, não vou, isto é muito bom, gosto bastante, é uma série que puxa muito emotivamente, é um shonen que eu acho que é o pilar ainda dos shonens à antiga. Quando One Piece acabar, para mim vai acabar uma era literalmente, figuramente. Os três grandes, né? Os três grandes, no fundo. É mais do que isso. É a última série long streaming, mas long streaming. É a única, a última, aquele grande pilar, até mesmo que veres muitas coisas clássicas, os próprios títulos, já não se usa títulos tão extensos como existiam antes, já não tens aquelas lutas, são vários episódios. Exato. Já tens coisas contemporadas, não é sempre todas as semanas. Vai acabar uma era, eu não sei quando vai ser, eu não sei se vou ser vivo, porque isto é tudo muito incerto. Eu só sei que One Piece está a fazer uma coisa tremenda, que é estamos à volta de
acho que vai fazer 1073 ou 1074 episódios, e está o rubro. E qual é a série que está o rubro quando já tem anos e anos Exato. e anos e anos e anos? Mastiga-te, normalmente nós dizemos, esta primeira temporada que é boa, e depois aí desmorona-se. Não, One Piece está no rubro, agora mesmo. Em tudo, Sim, figurativamente. acho que é isso, é isso. Em termos de animação, está uma coisa brutalíssima. É lindo, lindo, lindo. E eu babo com a animação. E então com aquela é incrível. Ok, e em termos de manga, também lês? Tens interesse ou é só mesmo o anime? O anime já é eu sei- bastante, atenção. Eu sei, eu estou a par do anime, ou seja, vou daqui a umas horas ficar a par do anime. Espero que saia um episódio novo, que agora a animação é tão boa que eles vamos ter que fazer recaps entre um e os outros episódios. Eu tenho estado disso bastante. Eu sei muitas coisas vão acontecer no próximo arco. O próximo arco vai ser lore, vai ser tremendo. Vocês preparem-se. Eu sei muita coisa que já vai acontecer e quando acontecer vai explodir outra vez na internet, eu acredito. Tu gostas assim tipo, de ir antecipando o que é que vai acontecer? Pronto, tu vais lendo mais ou menos o que é que vai acontecer a seguir na manga, é isso? Eu tenho uma opinião de spoilers muito contrária às pessoas, porque os spoilers, há certos spoilers que eu até gosto. Ok. Porque eu sei o que é que vou contar e eu fico na expectativa. E fico mais atento. A expectativa também é fun, né? Isso também parte do divertimento, às vezes é a expectativa. Também. Exato. E depois eu acho que um spoiler não é spoiler se tu não tiveres contexto. Certo, também é verdade. Eu acho que é mais por aí, mas tu sabes que vai acontecer esta coisa, ou tu sabes quando, não sabes é quando, estás em surpresa. E quando acontece, tem o mesmo efeito. E tu sabes, outra coisa que os spoilers são muito interessantes é, tu sabes que o teu tempo vai ser bem emprego. Porque tu sabes que é uma coisa que vai puxar. Agora, tu estás a ver perpetuamente uma coisa. Há muitas vezes, podes ver por ver, e sabes que o teu tempo não vai ser emprego. Bem, e aí tu já sabes que vai ser uma coisa que tu vai mesmo ficar colado ao ecrã. Como os episódios de One Piece. Eu já não estava tão entusiasmado no episódio semanal de uma série, mas como eu estou com One Piece agora. Eu consigo ver, acho que o resto da malta também consegue ver. Vou dar agora a oportunidade à Chili Chibi de se apresentar e contar-nos, pronto, o que também está por trás daí, esse shopper que eu já estou aí a identificar. Fala, força. Olá, eu sou a Chili Chibi, mas também podem me chamar. Durante o resto da chamada toda, podem me chamar só Chibi. It's fine. Eu sou cosplayer há cerca de 10 anos, um pouco mais, mas só comecei a dar mais na cena agora há recentemente 3 ou 4 anos atrás. Os meus projetos mais recentes, estou a fazer um fato, aliás, acabei agora de fazer um fato todo ligado para a Panty, da Panty and Stocking, também vai sair agora a segunda season, que vou levar para Madrid nesta semana que vem. A minha ligação com o One Piece foi um bocado repentina porque eu sou daquelas pessoas que durante anos rejeitava saber One Piece porque eu achava que aquilo, eu não gostava dos desenhos, eu não achava que aquilo era muito Estava passado, né? Não era o passado, é porque eu sou o tipo de pessoa que vê animes tipo 12 episódios, já está, chega, acabou. Ok. Segue, eu sou de ver coisas rápidas. Já com os mangás é a mesma coisa, eu não estou a ler o mangá One Piece porque isso já é todo um nível de complexidade que eu não tenho, então tipo, estou a ver. Então o que é que acontece? Eu juntei-me à loja do meu namorado, que é a Raven SFX Shop, ele começou a vender peças do One Piece, nós vendemos frutas, por exemplo, esta aqui, nós vendemos as frutas... Ai, tudo já parquei. Fica aqui. Mas pronto, tenho aqui a fruta do Chopper, e temos mais outras frutas. Esta aqui é impressa em 3D. Nós temos o nosso negócio. Ok. E a partir daí comecei a ficar naquela. Ele vira-se para mim. Espera aí, é uma loja online ou é uma loja presencial? Temos bancas. É uma loja online, ok. mas nós temos banca. Nós vamos estar agora no Aniaki. Boa. Nós já temos presença confirmada no Aniaki e vamos estar a vender frutas como sempre. Felizmente, eu gosto de fazer a piada que nós não temos uma loja, nós temos uma frutaria, porque é só que os meus nomes vendem imenso, toda a gente quer ter uma Akuma no Mi. E então, eu estava naquela,
quando alguém ia falar, tipo, não sei o que, eu ficava assim um bocadinho tipo, eu não sei o que dizer, eu não percebo sobre isto, porque o meu namorado lá está, daqueles que já acompanhou Anime há tantos anos quando já saiu. E ele obrigou-me a ver e eu tipo, ok, fui vendo e chorei, baba e ranho e lágrimas e tudo o que tinha dentro de mim com o passado do Chopper. E acho que se nota que o meu favorito é definitivamente o Chopper, maneira que eu tenho todo um cosplay dele. Também gosto da ideia do facto de o Chopper fala com os animais e eu ter toda esta ligação com tudo o que é animais. Acho que sempre calhou muito bem esta questão do... Lá está, eu estou um bocadinho atrasada em relação, eu estou tanto como tu, eu acho que estou no 400 e qualquer coisa, eu estou ainda em... Saíram agora eles saíram agora mesmo de Water 7, já foram a Enies Lobby, já foram a Water 7, estão a passar para a próxima ilha. Portanto, eu vou um bocado atrasada, eu vejo devagar, eu sou daquelas pessoas tipo, não vê nada durante 2 meses e de repente vê tipo 3 cinzantes isto em é uma 2 dias. inspiração para as pessoas do chat, para perceberem que nem todos estamos super a acompanhar. Não, muitos de nós vamos vendo e tal, é uma coisa que vai acontecer, é um compromisso, Eu não vejo mais anime nenhum neste momento. Vou apanhando uns que vão saindo, aqui e acolá, vejo e acabou, né? É como tu estavas a dizer, vejo e acabou. Agora, long term, só tenho One Piece. É assim a paixão, a sério. Lá está, eu vou vendo aqueles que são tipo 12 episódios, vejo isso tudo numa só noite. Foi basicamente isso. O meu namorado pôs-me a ver, ele disse-me, tu vais ver, e eu, ok, eu vou ver. E acabei por adorar, agora está no meu top. Consigo relacionar-me. Eu também fui influenciada, foi o meu namorado que disse que tinha muito que ver e ele é mega fã. Nós temos até temos a coleção dos manga, não, é que se não no meu falar setup, mas no dele e tudo isso, pronto. Não, para tu teres noção, se tu queres falar de amor à série, eu estou a ver agora que pela primeira vez. O meu namorado já está a ver pela terceira vez, porque ele já vê quando tu vês, ele vê também. Sim, portanto, ele já está igual, ele já está ele já está na Ilha Nova, ele já está a lutar com o Kaido. Eu sei o que é que está a acontecer porque eu recebo spoilers dele e eu pessoalmente gosto de spoilers. Eu gosto de receber spoilers. Então somos dois. Isso a mim motiva-me a ver. Ficas com aquela expectativa, um dia vou chegar ali e vou perceber efetivamente o que é que se está a passar. Sim, entender o hype, não é? E o One Piece é tão longo que às vezes eu recebo spoiler, mas eu esqueço o que eu recebi e daí quando chega lá é uma surpresa. Não, mas eu tenho pior. Isto vai ser um spoiler sem ser spoiler. Mas é sobre o Soga King. É que eu senti-me extremamente enganada sobre o Soga King. O meu namorado e os amigos juntaram-se no meu grupo para fazer tipo uma mentira de grupo para me fazer acreditar no que não é verdade. Tecnicamente, eu partilhei a Brain Cell com o Luffy e o Chopper, tipo, durante a season Eu também. Durante uns episódios eu estava também assim, a acreditar efetivamente naquilo. Eu ainda fico chateada, eu ainda fico no género. Eu não acredito que vocês deixaram-me acusar o Yasop de trair a mulher doente. Como é que vocês me deixaram fazer isso? Mas Desde aí é sempre a andar, vou vendo. E vais vendo muito bem, pronto. Tanto, surpreendentemente, estamos todos mais ou menos nesta altura. Eu sei que há muita gente que parou o One Piece, mas acho que é um bocadinho mais à frente do que eu sei. Portanto, acho que é mais episódio 700 e tal. Houve muita gente que... É isso, não é, Bruno? Preciso tipo a me checar se é isso. Atualmente onde está? Não. Se a malta costuma parar é mais ou menos entre esse Frozen, né? Que será episódio 700 e qualquer coisa, ou é mais à frente? Eu conheço gente que vê por arcos, ou seja, acaba o arco, vê todo, acaba o arco, por exemplo, basicamente o que está a acontecer é temos uma aventura, temos uma ilha, ou temos uma localização, estamos desde Onigashima, acho que é, ou seja, a terra do Kaido, acho que estamos desde 2018, se não estou em erro, por aí. Sim, porque este agora é o arco maior de sempre, né, de One Piece em termos do anime. E eu achei que Skypiea estava-me a custar.
E eu, Pois. e eu a dizer, ei, mas Skype está a ser uma seca, deixa-me saltar o episódio, isto está a ser bué da chato, Então quando foi aquela ilha dos jogos, aí é que eu senti que eu já. Aquele. Sem barriga. Não, já não podia já. Já sei o que é que estás a falar. Ah, Mas bem, então- não vamos entrar por aí, lá está. Se a gente começa aí a falar dos arcos do One Piece, a gente nunca mais sai daqui. Vou-vos pedir só mais uma coisa antes de começarmos a Ok. falar da série, que é qual é que é a vossa personagem favorita? Assim, qual é aí uma explicação muito rápida? A Chibi, já sei, portanto, se calhar avançamos. Mateus. Da série live action ou do anime como um todo? Sim, vá, desta vez vou pedir para focar no live action, vá. Ah, ok. Certo. Acho Provavelmente o Sanji. Acho que o Sanji. O Sanji já é meu favorito, na verdade, no anime também. No anime também. Sim. Todo problemático, mas eu dou um jeito nele. E no live action eu acho que ficou excelente a adaptação. O Ty Skyler mandou muito bem, então gostei bastante. Ok. E tu, Bruno, qual é que roubou o teu coração? Podia dizer a Nami, mas não vou dizer. Somos muito inclusivos aqui. É muito complicado. A caracterização das personagens esteve muito, muito boa, mas aqui eu acho assim que esteve mesmo na personagem porque eu vos vou contar como é que essa personagem foi canalizada, é o Sanji, sem dúvida. Porque o ator abraçou o Sanji por completo. Ele aprendeu a cozinhar, ele cozinhava Yeah. para os próprios atores, ou seja, ele desenvolveu essa personalidade e até mesmo teve aulas de artes marciais, ou seja, ele não Sim. buscava nada e não foi feito pelo duplo nem nada, foi mesmo feito Yeah. pelo Bob. A mesma coisa com e outra coisa. o ator do Zorro, a mesma coisa. Pronto, também é Exato. bastante impresso. E é uma coisa que eu olhava, por exemplo, nós quando tivemos os pósteres, isto é o Eminem. Temos o Eminem aqui. Sim. Eu acho que os posters e os screenshots e a maior parte dos trailers nenhum de nós ficou convencido com aquilo. Para variar, desta vez a Netflix não deu hype na propaganda, Sim. para depois a série ser tipo um letdown. Eles deram muito hype, tu tinhas muitos vídeos e etc. Mas sim, mas não foi aquele assim, não vai foi ser enganado. bom. Sim, não foi uma coisa enganada. Nada. Não foi um letdown. Por acaso é curioso, porque também do live action acho que a personagem que eu gostei mais também acabou por ser o Sanji. Mas na série é o membro dos Straw Hats que eu gosto menos, dos originais, pronto. O que eu gosto mais é o Usopp. E por acaso, não é que eu não tenha gostado da interpretação, acho que o ator está fixe, a interpretação está fixe, acho que os temas que eles abordaram na história e as cenas, gostava que tivessem mostrado mais aquele lado que o Usopp verdadeiramente contribui, ou seja, ele apesar de ter medo, ele para proteger e para ajudar faz na mesma, e eu acho que isso não passou muito bem para as pessoas que lá está, que não conhecem o anime ou o mangá. Foi a única coisa assim que... Provavelmente foi o que teve mais mudança até mesmo no background, depois né? também tem um runner-up que é o Kuro. Está brutal. Está brutal. Até mesmo ajeitar o óculos está incrível. Espetacular. Sim. A caracterização da personagem está no ponto também. Sim, mas Mateus, vou só pedir, só para ouvirmos primeiro sobre o Usopp, só para não estarmos já a saltar para outra personagem. O Usopp, ele também é um dos meus personagens favoritos. Eu gosto muito do tom bem-humorado dele, em contraste com outros personagens que são mais sérios, como o Zoro, né? Então eu senti um pouco falta disso no background dele, na infância dele, que foi bastante mudada, foi comparado muito com o dos outros, né? Exatamente. Então eu senti falta, por exemplo, daquelas crianças que estão na ilha, que ele é a padrinha, né? Querendo dizer. Então teve bastante mudança ali no arco dele, até mesmo no tom mais de terrorzinho que teve ali, né, nos arcos de Villa Syrup, que são bastante diferentes, né, do que no anime e no mangá. Então acho que ele foi o que teve mais mudança realmente. Embora o ator em si seja muito bom. Eu gostei bastante. Ele tem um swag, assim, bastante interessante, né?
É o Usopp, lá está, nota-se que tem aquele medo, aquela insegurança, mas ao mesmo Sim. tempo é estiloso. Pronto. Sim, Mais sim, estiloso até exatamente. do que o, pronto, do anime, no fundo. Uhum. Não precisas pôr a mão no ar, Chibi. Eu não quero interromper. Força, força. Pronto, por acaso, no live action, porque os meus favoritos no anime é o Chopper e o Frankie. Mas no live action, so far, eu tenho tipo 3 favoritos. Um deles é o Garp, mas é porque eu tipo derreto-me toda, aquele homem é lindo e maravilhoso. Adoro aquele homem, só por ser o Garp. O Buggy, o Bucky, sim. foi tipo, eu estava naquela, Coringa, não, tipo, o Buggy estava brutal, desde o ator, à maquilhagem, à atuação, ao CGI, o Buggy estava brutal, a personagem, tipo, as falas estavam bem escritas, tipo, é a personalidade dele, e inclusive houve uma situação onde ele faz uma piada, que é calado, não vou dar spoiler, mas quem ouvir ele a cantar vai perceber. E o meu segundo favorito é o Luffy, porque é O Brain clássico, Cell. não é? É o clássico, não dá para não gostar dele. Ele pode fazer a maior caca, mas de certa forma nós ficamos sempre naquela. Ele tem uma razão íntima dentro dele que, na boa, é a personagem menos egoísta na team toda. E isso traz um amor bem especial a ele. E pronto, isto é uma personalidade, isto é uma opinião que eu tenho por causa da área com que trabalho, porque eu trabalho com crianças pequenas e crianças da unidade especial, e é uma ingenuidade e uma sinceridade que toca-nos. Não, por muito mal, por algo de mal que aconteça, não consegues odiar, tu não vês maldade. E para mim o Luffy foi straight up top casting, até a voz dele, eu gosto tanto de ouvir ele a dizer o nome dele. Sim. O sotaque, ele tem aquele sotaque latino. Houve pessoas que, é atenção, que não gostaram Eu adorei. disso, mas a mim não Eu me fez adorei. muita confusão. Eu adorei porque supostamente, de acordo com. Lá está, eu não leio o mangá, mas vou tentando acompanhar. Não o mangá, mas as coisas que o Oda vai dizendo e vai saindo. E supostamente o Luffy é brasileiro. Certo. Sim. E ouvir exato. Yes. O Luffy é o estereotipo brasileiro. Ouvir o Luffy com sotaque latino é a cereja no topo do bolo, é mágico, é aquilo que faltava. Então, e quando for o Ace, tem um sotaque português? Tem que ter, o Ace tem que ser do Porto. O Lace tem de ser então ao primo. Era se não baixava, irmão. Ok. Alright, eu também quero muito entrar aí a falarmos aí mais a fundo a cada uma dessas personagens e vamos ter a oportunidade de o fazer. Agora sim, sobre o live action, o que é que vocês acharam? Começa quem Top quiser. Ora, Top notch. Ok, Força, Bruno. Ok, o live action surpreendeu-me muito pela positiva. Eu era daqueles que eu não vou dar nada por isto, porque o Boy Bebop deixou-me um gostinho amargo. Eu não sei o que é que foi aquela coisa, ainda estou para perceber o que é que aconteceu. Eu só vi 2 episódios e parei. Que bom para você. Eu sobrevivi, posso dizer que sobrevivi ao Boy Bebop. Eu devia ter uma t-shirt, eu sobrevivi ao Boy Bebop. E mantive a minha sanidade. Depois, eu estava com 0 expectativas no live action de One Piece, mas já é muito mais difícil. É de longe muito mais difícil que o One Piece. A caracterização de personagens está muito boa, porque o One Piece tem principalmente o primeiro arco, o East Blue, ainda sente muito aquela coisa de pirata e sentiu-se muito mesmo no live action naquele ambiente de piratas, muito mesmo. Até mesmo as localizações... Até o world building, mesmo... né? Houve algum world building até mesmo no live action, em poucos episódios, mas notou-se, não é? Sentiu-se claramente, e foi mais streamline porque eles conseguiram fazer uma coisa muito boa, que é, eles pegaram na série e inventaram, um mecanismo
não vou dizer qual é que é, mas é um mecanismo muito inteligente para unir todos os mini-arcos do primeiro grande arco da série. E é através desse mecanismo que a série tem esse fio condutor. E vamos explorando e com alguma coerência, umas coisas, outras talvez assim, não tanto. Há coisas no live action que nós só vimos, por exemplo, nas entrelinhas, e o live action mostra como elas aconteceram. E eu gostei muito disso. E temos duas personagens que são centrais no live action, a meu ver, que é o Garp e o Kobe, que passaram completamente despercebidas no anime e no manga, não têm praticamente... Sobretudo no início, né? Sim, e depois temos uma grande transformação de uma certa personagem, do nada, porque é que esta personagem era desta forma e depois evolui, e a outra também evolui daquela forma. E assim já temos um background muito mais específico e muito mais elaborado. Nesse aspecto foi fantástico. São 8 episódios, sabe muito a pouco. Muito a pouco mesmo. Se eu tivesse de enumerar um dos problemas do live action, para mim seria o CG. E há certas coisas que o CG não ainda consegue analisar. É muito complicado. O consegui fazer muito bem. Com as limitações, a produção foi muito inteligente. Por exemplo, pôr certos ângulos de câmara. Por exemplo, a esticar o braço do Luffy. Conseguiram, por exemplo, fazer isso muito bem. Conseguiram fazer uma coisa que a Marvel não conseguiu, que é, por exemplo, com a Captain Marvel, como é que inchava, e nós vimos o Luffy a inchar, por exemplo. Achei piada. Também achei muito interessante a utilização das personagens com o próprio ambiente, lá está com essa coisa da pirataria. E há, por exemplo, há lá uma coisa com o Mihawk, também é uma personagem que eu acho que está a passar um bocadinho despercebida, e está muito bem emprego na série, e tu sentes que há uma personalidade e uma aura diferente quando aquela personagem entra. Isso foi muito bem feito. Não tenho dúvidas que vai haver uma segunda temporada, não tenho absolutamente dúvidas que vai, e uma das coisas que agora vamos ter, que é um grande problema, é que vais ter muito CG. Tem muito CG, para começar com o Chopper. Pois, eu ia perguntar aí... Chibi deve estar um bocadinho preocupada. Como é que eles vão fazer o Chopper? Vai ter que ser CGI, né? Assim. Porque a questão é que os Fishermen foram todos feitos com próteses. A maior parte do que nós vimos foi tudo próteses, mas agora para fazer o Chopper é difícil, não é? Eu tenho medo, mas ao mesmo tempo, depois de ter visto o que já foi feito, já não estou com isso. Confias, todo. Não é? Confio, estou com esperança, estou a deixar ir porque, apesar de, lá está, haver esta questão de, ok, o CGI não é assim tão bom, mas considerando o que eles fizeram com as Links, tipo, considerando o que a Netflix fez com tantas séries, acho que no One Piece houve um esforço, pelo que me parece. Eu não sou papa séries. E geralmente até nem sou daquelas que foi muitas adaptações da Winx. Assim, o budget para estes episódios foi enorme. Foi bastante, portanto, com o sucesso desta primeira temporada, a tendência sempre é aumentar ainda mais para a segunda, portanto. Foi 18 milhões de dólares, foi mais do que Game of Thrones, por exemplo. Exato. Lá está, eu não estou com medo do Chopper, porque mesmo que se não fosse pelo CGI, se calhar eles até conseguiam contratar um anão parecido ou uma coisa assim do género, não sei, porque, na minha opinião pessoal, até agora o casting tem sido spot on, a inclusividade do casting, não houve whitewashings, não houve falta de inclusividade. Houve um ligeiro. Sim, não vais dizer exemplo, que não foi. Não vais dizer que não foi. Houve. Gostei muito do facto de terem usado, por exemplo, o ator que fez de Kobe, o ator que fez do Kobe é um ator transgênero. A Nojiko, tal como no anime, mantém a sua melanina. Eu gosto de ver isso, gosto de ver a Netflix. Se calhar isto foi um bocadinho o dedo do Oda. O Oda fez aquilo do. Vocês não vão arruinar a série que eu passei a minha vida inteira a fazer. Não é Dragon Ball Evolution. Não é. Lá está. Eu pessoalmente, no que eu vi, do que eu esperava da Netflix e do que me deram, estou satisfeita. Sim. Não estou com medo do que vai acontecer com o Chopper, porque pior que podem fazer é nem sequer o meter.
Na minha opinião. Ou então, tipo, não sei, se calhar, tipo, metê-lo numa forma que não pareça ele. Pois sim, isso também é possível, mas duvido que eles o façam, né? Eu Porque acho está tanto on the line que eles não podem Exato. falhar, né? Exato, e aí tu ias sentir uma represália dos fãs logo imediatamente. Não vão incluir uma personagem que vai ser bastante central no próprio arco e vão saltar esse arco. Não acredito. E Eu acho. Diz. pelo que eu já tenho andado a ver, não sei se isso é verdade ou não, eu não tenho tipo andado a ir ao detalhe da coisa, Uhum. mas supostamente eles estão a pensar em fazer o Chopper da mesma forma que fizeram o Pikachu no filme do Pikachu, Sim. tipo. Sim, é como eu tenho na minha mente. Na Como vai mente, né? ser. Como imaginas. Sim, Yeah. eu acho que vai ser dessa forma. Depois tu também vais ter outras formas do Chopper. Aí vais ter outros desafios, não é? Eu Pois já é, vi pois uma, é. eu já vi uma piada que o Rock vai ser a forma humanoide do Chopper. Penso que não é? Mas nunca se sabe, não é? Como as coisas estão. É esse o grande desafio do One Piece. É que o One Piece, às vezes, e vocês já mencionaram isso, tem coisas tão estapafúrdias. Às vezes as Sim. próprias coisas do One Piece parece que não encaixam no One Piece. É um anime que, na minha opinião, quando tu vês styles daquilo, às vezes parece que nem é a mesma série, não é o mesmo anime. São coisas assim, tipo, estranhas só. Repara que até o próprio contexto da série não combina com o Japão. Piratas no Japão. Sim, pois. Não combina, não. É incrível como é que o Oda criou um molde, um vínculo com uma coisa que não é nada, é Sim. ocidental, claramente. Tem mais nosso do que o Pois Japão, é. mas muitíssimo mais. E isso é fantástico. E a forma como cativou e tudo, e até mesmo a própria caracterização, por exemplo, ver personagens com pelos nos pés e camisolas floridas e coisas assim, isso não é nada de Japão, nada. Aquela excentricidade, mas aquilo toca. Não é, é uma coisa que lá está, eu pegar outra vez em Jojo, não é? Como há pouco relatei a vocês. Que é a excentricidade primeiro estranha-se e depois entranha-se. E o One Piece é exatamente a mesma coisa. Tu começas a ver um ou dois episódios, mas depois fica. E tu, é muito raro, eu vou-te ser muito sincero, as pessoas que eu digo vejam, não se vão arrepender. Depois não querem mais nada. É mesmo. É que o próprio background, e nós vimos os próprios flashbacks, que alguns foram bem inseridos, outros nem por isso. Uns foram muito bem inseridos. O Danami foi assim um bocadinho às 6 pancadas, na minha opinião, como foi inserido esse flashback. Mas tu vês personagens tão alegres com passados tão trágicos, e muitos deles são até relacionáveis connosco. E eu acho que é esse vínculo que o One Piece tem com os fãs. Tu não és um espectador, tu também participas nesta aventura. O Oda fez isso muito bem. Mas muito bem. Sim, nem que seja pelo facto de nós também ainda andamos à procura do One Piece, né? Nós não sabemos Nem que o que é seja One por Piece. isso. O One Piece é a aventura. Não, mas o Oda já Exato. disse. Não, o One Piece é algo físico. Pronto. Mas nós estávamos a pensar naquela que era um baú que não tinha nada. Era a amizade, não é? Era a amizade, era o poder da amizade. E não vai ser. Façam as vossas propostas que será One Piece. Era justamente isso que eu ia falar, porque o principal do One Piece pra mim sempre foi o companheirismo entre eles, né? É o que é a essência do One Piece, né? Então nem adiantaria ter, tipo, a melhor técnica do mundo se eles não conseguissem passar isso pro live action, né? E a presença do Oda na produção me parece completamente fundamental para isso acontecer, assim, e ter ali, querendo ou não, as rédeas para ter um conselho, né? Falando assim, não, vai por esse lado, vai por outro. E assim como o Bruno, eu também sou muito fã de Cowboy Bebop, eu tava morrendo de medo desse live action de One Piece, porque o de Cowboy Bebop foi bastante frustrante para mim, pessoalmente, porque é uma obra que eu gosto muito e foi um live action bastante polêmico, digamos assim, para não dizer que é simplesmente ruim, né? E quando finalmente chegou pra gente assistir aí o One Piece, cara, eu fiquei, para além de muito feliz, eu fiquei aliviado que ficou boa a série e que a gente vai poder ter mais aí temporadas, eu espero, porque tá fazendo bastante sucesso, quebrando recordes na plataforma da Netflix, então... quebrou o recorde de Stranger Things, Sim. então tá E sendo o algo Enzei. grandioso, né?
para contextualizar, basicamente teve no top 1 em 84 países, ultrapassando. Se calhar, durante a primeira semana, entretanto já deve estar em mais, se calhar, mas. Não, se eu não, peço desculpa, se eu não me engano, chegou a ultrapassar num dia mais views que quando saiu a Wednesday. Sim, sim. Isso aí Na não semana. sei, é possível, sim. E O que eu o Stranger vi Things foi também. basicamente que tinha, no caso do One Piece foi 84 países e o Wednesday e a temporada 4 Stranger Things foi 83. Pronto. Exato. Portanto, ele já ultrapassou isso durante a primeira semana. Agora, obviamente, à medida que vamos avançando para a frente, vai deixando de estar no top 1, mas pelo menos provavelmente vai se manter no top 10 da Netflix durante Se eu não mais me uns engano, tempos. chegou até a 86 países. Depois ainda subiu um pouco o Depois recorde. da primeira Então, semana, é possível. exatamente, exatamente. E teve várias alterações, né? Como o Bruno tá falando também, a Chibi, pegaram coisas lá da frente, colocaram agora, e algumas eu gostei mais do que outras, mas acho que uma coisa importante é que a Netflix não pode se dar o luxo de esperar 10 temporadas para ver se faz E sucesso. para captar a atenção das pessoas, né? Por exemplo, a Exatamente. inserção daquele momento de saber-se que o Garp é o avô do Luffy Exato. é algo muito polémico, não é? Porque só acontece Isso. muito, muito depois. Mas se calhar era o hook que algumas pessoas que nunca viram nada do One Piece pensarem, uau, isto está aqui tudo ligado, não é? Exatamente. Então Portanto, eles é uma decisão apostaram. que eu respeito, Sim. até, pronto. Eles colocaram Sim, todas as sem fichas dúvida. agora para já fisgar de uma vez o público, né? É isso, é isso, é De isso. certa forma, se calhar até foi bom, porque lá, acho que é como tu disseste bem, Mateus, Netflix não se pode dar ao luxo de fazer 140 episódios, aliás, 300, que foi o que nós demorámos a descobrir que o Luffy é Exato. neto do Garp. Terem Há feito. há uma coisa muito interessante agora que tu tocaste, e eu acho que é fantástico por parte da Netflix. 1073 episódios intimidam muito, para quem quer acompanhar. E então, pegando, e nós vimos o East Blue que adaptou perto de 60 ou algo assim, é uma maneira muito eficiente de ver arcos. É uma maneira de captar o que é mais importante se a Netflix seguir este padrão, não é? Eu não sei se estão a pensar seguir mais arcos ou o que é que estão a pensar fazer, mas é uma maneira muito eficiente de, por exemplo, tu usares o teu tempo e atualizares-te e não veres, por exemplo, um episódio onde o Luffy, eu lembro que, por exemplo, quando eu Flamengo, 2 ou 3 episódios estava o Luffy no ar e o soco nunca mais ligava. Isso, de certa forma, traz um bocadinho a memória de nós quando éramos miúdos a ver Oliver e Benji. Eles demoravam tipo 7 episódios a marcar um golo. Não vamos por aí. Tens o Freeza do Dragon Ball que 5 Sim, minutos Dragon Ball também é duraram. muito assim. Isso faz parte. Ver 3 episódios para dar um murro, isso é parte da infância. Isso. Tens que abraçar. Tu quando começas a ver um anime tão velho quanto One Piece, Dragon Ball, Oliver e Ben, so on and so on, tu já tens que mentalizar-te que sim, vais passar os primeiros 700 episódios que no anime foi tipo 2 ou 3 semanas. E agora vou dizer aos nossos espectadores o que eu disse há pouco na nossa conversa. Eu acho que o One Piece vai marcar um final de uma era em vários fatores. Um deles é o que acabamos de ver, esse tipo de séries, essas séries perpétuas que nós vemos durante anos e anos e anos e anos, e agora, por exemplo, estamos a acompanhar, não da mesma forma, mas de uma forma diferente, por exemplo, por temporadas. Em vez de difamarem, por exemplo, com fillers, por exemplo, como foi Boruto, como foi Naruto, durante anos e anos e a destruírem a série cada vez mais, agora fazemos com temporadas. Mas o One Piece, da forma como está escrito e o próprio anime como está escrito, não consegue meter tantos fillers. Acho que em termos de fillers não é assim nada demais. Sim, bastante... comparado com Naruto, não Não, tem assim nada. Boruto, por exemplo, já tens 20 episódios e o resto é tudo filler, e são 200 e qualquer coisa, para teres uma ideia. É demais, é incrível. E lá está, eu acho que há vários, por exemplo, há pouco eu falei dos títulos, nós vemos
Luffy em perigo, será este o final dos Piratas de Chapéu de Palha, uma coisa assim. Tens aqueles títulos muito grandes que mais parecem vindos do Isekai, mas não, mas é o próprio título do... Eu passo sempre a intro à frente, então eu nem sequer sei qual é que é o título. Nada. Não, eu por acaso Olha que... Sim, diz. Peço desculpa, eu por acaso gosto muito de ver esse, tipo, no final, tipo, será que é o episódio? Eu sei que não é o episódio, eu sei que estou no 400 e tal, eu faço quase 1000, mas mesmo assim dá sempre aquele aperto no coração, tipo, será que ele vai morrer? Eu sei que ninguém vai morrer, eu sei, mas tipo, gosto de ver, tipo, dás um bocadinho de emoção, tipo, o que é seguir, tipo, será que vai? Apesar de saber perfeitamente que Sabes não. o que é que a malta da internet diz? One Piece é Grey's Anatomy. É dos vivos. Eu já vi, basicamente é isso. É aquele Eu não struggle. sei. Será que vai morrer esta personagem no Grey's Não Anatomy? Morre mesmo. Morre mesmo. Eu fiz essa piada com a minha irmã, porque a minha irmã papou o Grey's Anatomy todo e menos nada. E eu estou sempre a dizer, tipo, ela vem-me a dizer, tipo, e tu ainda vês isso? E eu virando e digo sempre, e tu também vês Grey's Anatomy, é a mesma coisa, só muda de gente, só muda dos bonecos japoneses para os ingleses, portanto, pois é a mesma. Eu vi uma vez uma piada, eu não sei se isso é piada, mas de um supermercado ou de um café ou lá o que foi, fiado, só quando o One Piece acabar. Estava no café. Eu vi isso na internet, achei piada. Lá está, é a cultura pop a sair e a enraizar-se na nossa cultura. E outra coisa, é incrível porque o One Piece ultrapassou o Dragon Ball em vários níveis. É incrível porque foi feito para ser o sucessor. Praticamente o Dragon Ball é o Goldie Roger e o One Piece é o Luffy. Neste caso seria o Goldie a nova Roger, era. Se bem que nós agora é como tu Toriyama. disseste, nós já estamos em outra era ainda, portanto nós já estamos à frente do Luffy, é um bocado disso. É incrível porque o sensei do Oda foi o Akira Toriyama e a meu ver, a vários fatores, não é? Ultrapassou o mestre. Já ultrapassou o mestre em muita coisa. Desde, por exemplo... Ias só pedir, nós vamos voltar ao live action. Eu sei, é muito fácil a gente deixar-nos levar aqui por toda a história do One Piece, porque senão depois aí a malta do chat também se perde. Ou fica entusiasmado por tudo o cá para saber. Agora, vocês já falaram muito sobre aquilo que gostaram, também tenho uma opinião muito semelhante. Acrescentava só, acho que uma coisa que a gente se calhar não falou aqui muito é a questão de... Portanto, falámos de que o One Piece é muito sobre a família, muito sobre a tripulação, mas também há uma grande química entre estes atores que ajuda a vender muito esta história. E de facto acho que aqui a Netflix fez um ótimo trabalho com todos os vídeos que têm lançado behind the scenes e entrevistas que realmente mostram que aqueles atores acho que encaixam super bem nas personagens, como a gente já disse, e para além disso têm uma ligação muito interessante uns com os outros, dentro e fora da série, que eu acho que ajudou muito. Fazer um complemento a isso, porque eu tive a oportunidade de entrevistá-los quando teve o Tudum aqui no Brasil. E Sim, exato. E eu conversei com eles e com o diretor dos 2 primeiros episódios, o Mark Jobst, e eles falaram que eles fizeram várias coisas juntas fora das gravações. Então eles iam à praia, faziam churrascos, fizeram vários trabalhos comunitários juntos. Então tudo para fortalecer mesmo a sensação de amizade entre eles, para isso estar dentro da tela, né? Então realmente foi um trabalho muito interessante da Netflix, dos atores e das produtoras, para ter esse sentimento ali visível pra gente, né? E pra minha opinião deu bastante certo. E também dá gosto a nós ver, porque eles é um bocadinho, eu não sei se tu conheces, normalmente quando o pessoal escreve fanfictions há sempre o hashtag do AU, que é o Alternate Universe, e de certa forma parece que estamos a ver os Straw Hat num alternate a viver outra universe. Vida, né? Sim. Yeah, eles são os mesmos, eles são praticamente iguais à personagem, muitos deles, né? E dá um gosto diferente. Eu por acaso tenho andado a gostar muito eu por acaso até acompanho no TikTok, porque eles metem muitos TikToks a Netflix One Piece, metem muitos TikToks, mas também vou ver no YouTube, vou ver no Twitter, vou vendo quando me aparece. E eu gosto muito de ver eles a interagirem com o outro, a fazerem desafios, tipo,
quem é que corta melhor um tomate, quem é que atira melhor, quem é que faz isto melhor. Uhum. Acho isso giro, eu gosto de vê-los a ter estas interações, porque eles realmente abraçaram o personagem, eles estudaram Sim. mesmo bem. Sim. Isso Dá é muito isso. gosto de ver isso. Ok, e agora, o que é que a gente não gostou tanto? O que é que vocês acham que foram partes que não resultaram tão bem aqui no live action? Ora, uma delas, para mim, foram alguns segmentos do flashback. Acho que da Nami foi um bocadinho às 3 pancadas, comparado aos outros. Os outros foram mais inseridos. Sim. Ah, E o o do do- Sop, o Mateus também já tinha Sim. mencionado, não é? Sim, sem dúvida. O Danami para mim é. Mas espera, ainda temos para o Danami. Também tem. Basicamente foi isso que eu senti. Mais do que os outros. O do Luffy tem várias partes, como nós vimos. O do Sop foi mais corrido, foi mesmo dentro. O do Zoro foi muito interessante, como foi Sim. o Na flashback do próprio Zoro. anime é dos mais interessantes até o flashback, na minha opinião. E É aqueles e é o mais que- do início até ao fim, portanto é uma história com princípio, meio e fim, né? Ao contrário das outras Exato. que é ali um snippet daquele momento. Aquilo quase podia Exato, ser um exato. filme, né? Aquela história quase podia ser um filme. Exato. Não achei. Por acaso, eu nem dei quase por isso, porque existia aquela polémica do Luffy usar sapatilhas. Eu não Pois. não senti praticamente. Eu só senti. Mas ele tem sapatilhas. Quando está no barril. Pronto, numa das partes. Quem conhece o anime vai saber qual é essa parte. Mas não achei assim nada de. Tu tinhas Pensei que fosse falado uma em coisa. termos de CGI, algumas partes não Sim. tinhas gostado tanto. Nota, por exemplo, quando o Buggy está só com a cabeça do Buggy, nota-se um efeito muitíssimo artificial. Praticamente parece que corta. Algum CGI foi encoberto pelas limitações, mas eu acho que o que eu senti daquele CGI foi. É um CGI muito visível, quando tu tens uma coisa que tenta ser mais cinematográfica. Eu fui mais por aí. Eu senti mais isso assim. Houve algum CG muito bem emprego, por parte do Buggy também. Mas essa parte Eu fiquei muito surpreendida, honestamente, porque acho que entre o poder do Luffy e o poder do Buggy, acho que são aqueles mais difíceis de recriar. E o do Buggy acho que até ficou bastante credível. Sim, só mesmo as próprias limitações é que achei esse efeito assim mais artificial, mas não nada que fosse groundbreaking ou não, que eu dissesse, não, isto é horrível. Não. A Marvel faz bem pior agora, só para. Just saying. Nas séries da Marvel tá complicado. Ao menos eu sei que vi uma coisa, quando vou ver filmes da Marvel, vejo trovões e vejo explosões, e não sei o que está a acontecer. Está a acontecer qualquer coisa, porque os da DC são tudo às escuras, e a Marvel é todos os efeitos especiais ao mesmo tempo. Parece que tem lá uma tecla, vamos pôr tudo. E fica assim. Eu não percebo nada. Eu vou ver filmes da Marvel, não percebo nada do que está a acontecer. Vejo explosões, raios e por aí fora. Eu, por acaso... Força. E com One Piece, como foi um CG mais. Não é assim tão explosivo, claro, com cenas de ação, não é? Por exemplo, pelo menos para já, né? No futuro, tentem lá fazer algumas daquelas batalhas que boa sorte. Sim, vão haver certas batalhas que vão ser muito complicadas. E eu vi, por exemplo, uma das limitações do CG foi, por exemplo, a espada do Zoro está torta. Sim, a malta por exemplo, postou isso na net. Sim. No primeiro episódio, mas é um estilo, é uma coisinha pequena. Sim, eu não ligo nada a essas coisas, acho que é ridículo. Mas é que há pessoas que são incisivas, e está aqui um erro e não sei o quê, ou uma coisa... Eu vejo mais aquilo como um fun fact do que propriamente um defeito, estás a ver? E uma coisa, desculpa me interromper, agora que eu me lembrei, uma das coisas que eu achei mais impressionantes foi uma das lutas que está igualzinha ao anime. É uma das lutas mais importantes desta parte e está completamente. Eles fizeram uma comparação do anime com live action, mesmos planos, mesma dinâmica, mesmas personagens, tudo impecável, incrível. Que é qual? Não disseste.
Não se pode, dizer. nós sabemos, nós sabemos. Eu não posso dizer. E outra coisa que eu achei muito interessante também é o anime passa-se mais dia, o live action passa-se mais noite. Praticamente é toda Sim. noite. Uhum. Eu gostei bastante que eles optaram Assim, por assim, mostrar mais à coisas noite. assim, que eu tivesse assim mal, não. Ou lá está, o conteúdo da série, a forma como foi integrado com esse elemento, eu acho que isso foi excelente, como eles integraram o elemento para juntar todas as ilhas e todas as localizações, foi espetacular. Aí dou a palmatória da escrita que um fez. Eu, Passa por a acaso. bolinha à Chibi. Ok, obrigada. Todas as coisas que vocês apontaram, apesar de serem um bocado erros, eu genuinamente achei isso tipo coisas acabando por ser engraçadas. Por exemplo, essa questão da espada dobrar. A espada era uma prop, não era CGI, era uma espada de plástico. Exato. E eu fiz imensas. E quando eu descobri isso, eu fiz aquela piada de a Coina está a tremer na campa. Um bocadinho como nós, os portugueses, quando mandam assim um erro, e o pessoal tipo, e o Camões agora está-se a vibrar todo na campa. Eu fiz um bocadinho essa piada com a Coina, ou também fiz imenso, assim que vi o Garp com ténis, eu fiquei tipo, olha aí o drip do Garp, já. Tipo, o vice-almirante capitão, grande superior dos mais fortes, tipo, com zero forte branco. Ninguém está à espera de tipo. Por acaso um isso grande nem capitão. reparei. Eu reparei logo, houve uma situação onde os Air Force dele ganham um bocado de visibilidade extra e fiquei tipo, ei, não, estão a gozar, eles não deixaram o Garp ter 10 Air Force. Isso é uma cena tão chunga, é um erro tão mínimo, mas que eu encontro tanto amor nisso, tipo, eu encontro bem carinho nesses erros. Tipo, porque são coisas que, como lá está, como a série de certa forma está boa, esse tipo de pequenos detalhes. Peço já ao chat, eu antes de digo ao chat, como digo agora, antes de começarmos a live, eu pedi desculpa ao resto dos convidados sobre o barulho que o Aki faz. Quando eu dou a opinião, ela também quer participar, ela quer ser tão participativa Ela como eu. também não aprova as sapatilhas do Garp. Eu pessoalmente acho, não sei, ela é um bocadinho contra tudo e mais alguma coisa, mas eu pessoalmente gostei muito, eu achei tipo, percebi que foi um erro, mas ao mesmo tempo fiquei naquela, não, mas foi um bom erro, foi um bom erro, ficou bem. E quanto a essa questão do CGI do Buggy. Do Buggy, eu pessoalmente não desgostei, porque no anime também não é nada assim tão gore, não é nada tão visceroso. No próprio anime é tipo. É verdade, houve umas cenas mais gory do que o anime, principalmente no início, eu achei isso também. Sim. Tipo, no próprio anime, ele é um clean cut, é uma cena, lá está, ele é um palhaço, é uma questão super caricato, é um clean cut, ele tipo, olha, está aqui a minha mão, não é uma coisa viscerosa, não é nojento, ficas tipo, olha, ele agora está pequenino. Eu lá está, eu não encontrei, eu no live action não achei isso um erro, porque não fiz essa comparação, tipo, no anime também não é visceral, acho que fazerem isso no live action seria um bocadinho adicionando. Até porque, por exemplo, não sei se tu reparaste no live action, o próprio cena onde, pronto, quem já conhece o passado do Shanks sabe como é que ele perdeu o braço, nem no anime, nem no live action é assim tão visceral, tipo, tu vês o que é que aconteceu depois daquela situação com o Luffy, porque tu sabes mas e tu acompanhas. Não, lá está, porque lá está, são os ângulos e a própria câmara, aquele jogo de câmara, que o live action fez muito bem. Tu não viste, mas sentiste e basta o sentido, não tens que ver. Sim, aliás, eu acho que isso até toca-te mais. Porque tu não vês a dor, tu sentes a dor. Estás a ver? Lá está, eu nesse sentido onde tu encontraste o erro de CGI de está um bocadinho muito clean cut, percebe-se bem o CGI. Eu achei tipo, isto está bem igual ao anime. Tipo, eles ok, tipo, gostei. Acho que se fosse mais visceral ia tirar um bocadinho os olhos às pessoas. Eu não estou a dizer do buggy, estou a dizer só a parte mais tarde aparece a cabeça, não é? Só a cabeça. Quando ele está só com os pezinhos e pronto. Não é só com os pezinhos, é mais tarde, só é mais à frente. Sim, exato.
só quando está Sim, mesmo e só a cabeça, só Sim, mesmo a sim, cabeça. E sim. nota-se que tu fazes um grande destaque, por exemplo, do resto do cenário. Mas pronto, lá está. Eu respeito o que tu estás a dizer. Até pode ser um próprio efeito cómico da personagem. Também pode ser por aí. Porque a personagem teve mesmo... O próprio ator encarnou o Buggy mesmo. Abraçou. Aliás, foi abraçaram, mas ele já fez outras personagens. Nós já sabemos, por exemplo, Agents of S.H.I.E.L.D. e coisas assim. E já viste. E é uma partida completa da personagem que é o Buggy. Ou Boogie, como quiserem chamar, porque Sim. o Luffy nunca Puppy! sabia dizer o nome. Ele ainda disse Puppy. É o Puppy! É o Puppy! Sim, este buggy é definitivamente muito mais dark do que o do anime ou o da manga, mas eu acho que resulta bem. Resulta bem porque faz com que a gente de facto tenha medo daquela personagem. Porque eu agora gosto muito mais do Buggy atualmente, no momento em que Sim. estou no anime, do que no início. Porque eu só penso, quem é este palhaço que se divide, que é um poder um Literalmente. bocado estúpido, É? e é um paspalho. Tu percebias que ele na verdade não mandava em nada e andava ali atrás do Arlong e tal, e a tentar se armar. Portanto, tu não sentes medo do Buggy, Exato, pelo menos eu exato. não senti no anime. E aqui, definitivamente, pá, quem não consegue o contexto pode ficar assim, tipo, peraí, este gajo é poderoso, sabe, ele é perigoso. Portanto, acho Exato, que exato. resultou muito bem esta mudança que eles fizeram. Sim, para melhor, sem dúvida. Teve uma coisa que eu senti falta, mas aí não é nem sobre a série em si, mas sim uma comparação com uma adaptação, né? Eu senti muita falta do Hachi, o polvo, o homem-polvo, no final. Ah, sim, sim, Em sim. Arlong, Em yeah. Arlong, Não, não mas só porque a caracterização dele é muito legal e eu queria ver live action, como também a gente que já tá mais pra frente, a gente sabe que ele é bastante importante, né? Então, yeah, mas se tu fores a ver nos backgrounds, eles estão lá, eles Uhum. meteram lá tipo, quando eles entram Aham. em Arlong, tens Uhum. lá polvos no background. Tu tens lá Aham. tipo, tens lá os personagens, não vestidos, não Pois. toda a caracterização que era o que a gente estava à espera de saber como é que eles iam animar os 8 braços. Sim. Mas eles estão lá, tipo, estão assim, tipo. Ai, como é que se diz? Os Tipo ovinhos. figurinos, Ovinhos né? da Páscoa. Sim. Não, ai, Aham. como é que se diz? Aí, tipo, Easter como se egg. fosse um easter egg, né? Yeah, Easter egg. obrigada. Um easter egg. Aliás, a série está repleta de easter eggs para quem é fã do One Piece. Os próprios fatos que os personagens utilizavam Sim, são várias fatos que eles usavam, por exemplo, nas covers do do manga. mangá, Por exemplo. exatamente. Exato. É verdade. Pois é, são coisas que se a gente não tiver com detalhe nem nota. A gente pensa só Sim, tipo, escolheram aquele outfit porque combina com o personagem, mas afinal não, estão na capa. exatamente. E Tem outros estão nas easter fotos eggs e tu também. também tens outras. Por exemplo, lá fala uma parte muito ao leve do Jinbei, que é uma personagem que vai aparecer Sim. Pois muito mais é. à frente. Tens logo a preparar um terreno para muita coisa. Se tiveres muita atenção, até Arabasta já estão logo de início. Eu acho que vai ser muito caricato Arabasta, porque. Com o Crocodile, yeah. Crocodile. Mas será o Crocodile ou o Crocodile? Calou, Vamos não descobrir. digas. Não sabemos. Mas até de easter eggs tem uma parte que tem vários pôsteres na parede do bar e tem Uhum. vários piratas que vão aparecer ainda. Tem o Bellamy, Pois. tem vários outros. Sim, aparece o Bellamy, aparece Sim. o Enel, o Enel. Uhum. Ainda vamos. Sim, lá está. É como de início fizeste referência ao Hachi. Sim. Eles estão todos lá. De certa forma, acabam por estar todos lá. Uhum, uhum. E agora entramos aqui um bocadinho sobre as personagens, outra vez. E se calhar vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho de outras personagens. Já falámos bastante sobre o Usopp, também sobre o Sanji. A Nami, por exemplo, o que é que vocês acharam como ficou? Pronto. Eu acho. Sim, Força. diz. Eu Não, diz. pessoalmente tenho pena. Eu entendo o passado dela, tenho pena do que aconteceu.
lá está, repetisse esta história do é uma traidora. Isso tipo, quebra-me um bocado o coração, apesar de eu entender, ela tem as razões dela e teve as razões para fazer aquilo. Deep down não era aquilo que ela quer. Em termos de cast, lá está, a Nami é uma personagem que eu tipo, comecei a gostar ao longo da série, porque de início eu não gostava muito dela. Como se calhar muitos acabam por passar um bocadinho pela mesma experiência. Quanto à série, acho que ela está mais, como já referiram no chat, está mais perez, está mais forte, é mais capaz. Ela faz coisas do live action que se calhar no anime a gente nunca viria a fazer. Eu acho que ela é também mais empática. Eu acho que, lá está, como tu disseste, acho que é muito fácil tu veres o anime no início e não gostares muito da Nami porque ela toma algumas decisões questionáveis, né? E ativamente contra os Straw Hats para se proteger e porque ela tem toda aquela Sim, lá questão está. da ilha e de comprar a ilha de volta e papapá. E ali no live action eu acho que eles conseguiram dar alguma compaixão e mostrar que apesar disso tudo ela gosta dos Straw Hats, ela preocupa-se com eles e acho que isso foi ali uma linha ténue que não era fácil transmitir, mas que resultou, talvez porque pronto, a atriz Emily Rudd também é muito fã de One Piece, muito fã da anime e compreendeu o que é que aquilo acartava, mas no fundo foi isso. E eles depois também, vocês também devem ter, eles mudaram ali um bocadinho mesmo a forma como se desenvolve aquela parte final, ou seja, em vez de... Portanto, o que acontece no live action é a Marinha, né, vem ter contra ela, em vez de ser ela a entregar a coisa diretamente ao Arlong. Portanto, eles mudaram ali um bocadinho a coisa. Mais uma vez, pronto, não me aquece nem me arrefece, acho que ficou bem. Em termos de afluência da narrativa, foi muito mais coerente para o live action desta forma. Sim, menos confuso, né? Porque ia ser uma vai para ali, depois vai para lá, depois vai para ali fluiu melhor a história, não é? Exato. Em termos da Nami, lá está, é uma personagem que de início eu acho que é mesmo só para o fanservice, porque praticamente a personagem não tem muito background, está lá só mesmo para animar, não é? A parada. Eu acho que a Nami só, e além disso, eu acho que aí é que eu senti mais o One Piece a crescer em mim, foi quando ela, com a tatuagem, que vocês já sabem, não é? Não vou dizer o que é que aconteceu, e depois tens o Luffy a dar o bem seu mais precioso, a confiar o seu bem mais precioso. É uma ladra. Exatamente. E tu tens aquele caminhar, aquela coisa épica, e tu sentes, uau. Tu sentes aquele crescimento. E pela primeira vez tu sentes aquela coesão do grupo. Ou seja, era um grupo unido pelos interesses, mas aí tu começas depois a ver um grupo, mas unido como amigos, como companheiros. E aí tu sentes aquela coesão, e aí é que tu também sentes aquela compaixão, e aí é que eu também senti mais como espectador, fazer parte desta equipa, fazer parte desta aventura. Sentes mais aí. O live action também fez a mesma coisa aí também. Eu acho que o live action nessa parte aí foi muito boa, e eu aí é que comecei a sentir mais aquele desenvolvimento, ou seja, a Nami no live action foi uma coisa que foi construindo aos poucos. No anime não, sou muito retalhado. No live action notou-se uma coisa mais coesa, mais sempre. Atenção, não é nada fácil, porque eles conseguiram mostrar desenvolvimento das personagens em pouco tempo, né? É muito mais fácil mostrar o desenvolvimento de uma personagem quando estamos a falar de um anime e tens um arco com não sei quantos episódios. Ali quando tens um bocadinho... Foram 8 episódios, né? De 1 hora, mas efetivamente foram 8 episódios e conseguiram mostrar, por exemplo, no Luffy tu também notas muito isso, que no início é um Luffy inconsciente quase e que não sabe muito bem como é que vai reunir aquela equipa, e depois um Luffy que já assume o fardo dos companheiros dele e percebe que não pode tomar decisões sobre é o meu sonho, whatever, não é só isso. Pronto, portanto, não, é o meu sonho, que foi muito fixe. É o meu sonho e tenho a responsabilidade dos sonhos dos meus companheiros também. E eu acho que aí é que ele começou a sentir o peso. Mais tarde, vocês já viram, não é? Há uma assim, uma discórdia entre o grupo. Eu acho que aí tens um grande desenvolvimento do Usopp
aí nesse mini arco. Vai ser muito interessante como vão fazer com o live action, se chegarmos até lá, que eu acredito que sim. Eu acho que vai ser, eu acho que aí é que aí o desenvolvimento do Usopp, ou seja, o Usopp que temos como cobarde, e temos o cobarde entre aspas, então lá está o Usopp, mentira, e antes de mais, não me chateou o nariz, sinceramente, era uma daquelas coisas. Não. Senão não dava para fazer a cena do beijo. Se ele tivesse aquele nariz, não dava. Spoilaste! Não spoilei nada. Estamos a falar do live action. Então, escuta, então se fosse acontecer, como é que era? Ela ficava sem um olho, não dava. Entrava, ficava zarolha, não dava. Para os brasileiros é que a olha. Assim, mas lá está, eu acho que nós tivemos aqui uma base muito sólida, temos uma fundação muito boa no live action. Há uma coisa muito interessante eu estive a pensar também no outro nisto, enquanto estava assim já a preparar aquilo que ia falar. Vocês sabem que o One Piece era para ter uma continuidade de 5 anos. Não sei se vocês viram essas notas no Oda. Estás a falar o mangá na altura, quando foi criado. Exatamente. Ele estava a pensar numa continuidade de 5 anos. E há aquelas mini entrevistas que tu tens no manga que ele fala. Será que esta versão do live action não será essa versão que tinha preparada? Olha, é uma boa teoria, considerando que o live action considerando que o Oda teve dedo direto no live action. Acho que foi só mesmo o sucesso da própria série, e nós também tivemos já em várias, não é? Por exemplo, Attack on Titan era para ter terminado muitíssimo. Agora, final, e já era para ter terminado. É como nós a fazer trabalhos. É tipo nós a fazer trabalhos. Projeto final. Este agora é mesmo final. Vai acabar finalmente a série no dia 3 de outubro, mas já foi dito, vamos ter um anúncio importante em outubro de Attack on Titan. Pois eu hoje li qualquer coisa que iam anunciar mais um projeto diferente de Attack on Titan e eu, ok, tá bem. É um filme, acho. Então, lá está. Será que vai ser mesmo a final season? Já tenho dúvidas. Pois é. Mas sobre isso, Bruno, ao sobre o que você é falou uma boa teoria, do Oda. Até tem muito cabimento, porque lá está, e disseste muito bem, tem o dedo do Oda, e tu sabes que então vão adaptar perpetuamente também todos os arcos, ou os grandes arcos do anime em live action, se for impossível. Eu acho que é interessante e isso aí dava para outra live, claramente, não é? Como é que nós fazíamos ou como é que nós idealizávamos a série, isso agora aí não era possível, não é? Mas já há muitas vias neste live action de seguir. A primeira era conquistar os fãs, conquistou, calou a crítica, claramente. É uma série que tem muito fanservice, até. Sim. Geralmente fanservice é associado a uma coisa, pronto, que desvirtua um bocadinho o material original, mas neste caso o fanservice para um live action é ser fiel, né? E então no Baratie. Eu sou adepta muito grata de tudo o que é fanservice. Eu também. Uma mas teoria Mateus, interessante. Força, tu não estás aí. Não, eu ia falar justamente um complemento ao que o Bruno estava falando, porque acho que não deve ser exatamente o que o Oda tinha pensado lá atrás, mas também não vai ser exatamente o que a gente tem do One Piece hoje em dia, né? Vai ser um mix. Acho que é como se o Oda tivesse querendo ou não reescrevendo da maneira que ele faria hoje em dia, né? Então acho que muitas das coisas que ele queria colocar, ele vai conseguir colocar agora nesse live action, e muitas das coisas que ele se arrependeu, até mesmo com o Sanji, que ele já disse que se arrependeu em algumas opções no anime, no mangá,
certos excessos, né, do Sanji ser meio mulherengo e por aí, a gente já viu que isso mudou Muito bastante menos, aqui na série, exatamente. muito menos, então era algo que o Oda falou que se arrependeu já, então talvez aqui a gente já tenha visto algumas mudanças do pensamento dele de hoje em dia, né, e não de Exato. 20 anos atrás. Pois, porque ele começou a escrever One Piece quando tinha 17 ou 19, uma coisa Exatamente. assim. Portanto, a própria obra, né? Obviamente qualquer obra de arte está inserida no período em que é feito. E o One Piece, hoje em dia, pronto, está inserido numa realidade, um mundo totalmente diferente. E o live action ainda mais, saindo na Netflix, né? Uma plataforma altamente global, tinha que ter ali alguns toques para não ser uma coisa, nomeadamente essa questão do Sanji, se calhar é aquela mais sensível onde se podia correr um bocado mal. Uhum. Mas está lá a essência do Sanji na mesma, mas Sim, ele pronto, mais soft. tá galanteador, né, e não É assediador. mais. É isso. É menos ordinário e mais romântico, talvez. Exatamente, Uhum. perfeito, Né? é isso. É mais Aham. galã nesse aspecto. Galã, exatamente, é mesmo galã. Exato. Pá, mais personagens que a gente. Isto, One Piece é uma daquelas coisas que o que não falta sempre é personagens. Nós tivemos aqui uma temporada e mesmo assim temos muita gente. Já falámos também um bocadinho do Kobe e do Garp. O próprio Shanks, o que é que vocês acharam? Posso dizer que foi funcional. Faltava ali um bocadinho de carisma àquele Shanks, não? Faltava o Aki. Eu acho que era um Sanji demasiado do Piratas das Caraíbas. Foi essa a impressão que me deu. Porque o Sanji não, o Shanks tem uma personalidade, aliás, é completamente diferente da personalidade que agora estamos a ver no anime. De início era uma coisa assim mais brincalhona, mais happy-go-lucky, agora não, agora é muito incisiva, muito séria. Não sei, eu acho que talvez para os personagens que eu acho que teve ali a funcional, é um plot device neste momento. Sim, para já não é muito relevante, né? Não. Está ali por estar, está ali por enredo, até teve mais tempo de antena que eu estava a pensar ter. Muito por causa dos flashbacks, né? Muito por causa dos flashbacks. E não só, e aquela parte final também, lá da praia, acho que sim, percebe-se o contexto, mas acho que podia ser um bocadinho mais bem trabalhado o Shanks, sinceramente. Até mesmo o próprio grupo do Shanks podia ser um bocadinho mais trabalhado. Acho que foi nesse elemento, em termos de. Nós tivemos uma coisa que por acaso passou completamente ao lado, e agora lembrei-me: a apresentação dos vilões com os cartazes e a cortarem e a terem. É ótimo. Só por aí nós vemos a personalidade, nós aí vemos como é que é o carisma da personagem, como por exemplo, rasgava ou como, por exemplo, interagia com os cartazes. Está muito bem feita essa parte. Por acaso, gostei muito. E eu acho que foi bem emprego também. Em termos de mais personagens, gostei muito do Zef. O Zef está exatamente igual. Com as suas excentricidades, está exatamente igual. Com um chapéu de cozinheiro de ir até ao teto. Está muito bem feito. Eu fiquei na dúvida. É o mesmo ator do Garp? Não. Não, mas estão tão parecidos. Eu estava os dois a falar. Eu pensava que eram os dois, mas até mesmo a cor dos olhos e tudo, parecia mesmo e o próprio Stark assim, também. no One Piece está tudo ligado, portanto às tantas são related e vamos descobrir isso, I don't know. Não sei, não é por aí. Estavam related no tipo de situação. Não é em parentesco, mas em termos de valores, sim, aí estão related. E tens ali uma interação entre os dois bastante interessante num dos episódios. E que vai dar talvez esse pano para mangas e também foi importante aí tu já teres revelado que o Garp era o avô do Luffy, e aí tu sentias um peso maior aí, né? Porque é que eu estou a defender alguém que é da minha família e sou contra ao mesmo tempo. Sim, é super complexo. E aí tu tiveste uma interação muito mais interessante, porque se fosse uma coisa assim mesmo só pela marinha e por estar a falar com um pirata em pé de igualdade e tiveste aquelas coisas dos warlords. Sim, não tinha nada de especial aquela busca, não tinha nada porque, por exemplo,
pegavam nos warlords e eles diziam apenas que eram contratados pela Marinha, só mesmo para fazer o trabalho sujo deles. Aí tu não tinhas aquele peso, e eu acho que isso foi muito, muito, muito bem emprego. E há gente que até achou que o Kobe e o Garp tiveram demasiado tempo na antena, mas aí eu discordo, eu acho que foi Eu acho que muito foi bom. fixe. Eu acho que aí enriqueceu mais porque lá está, os outros mídia podem enriquecer o source material, como também o destruir, e aqui eu acho que enriqueceu nesse aspecto, porque deu a conhecer muitas coisas que ficaram nas entrelinhas, sempre, logo de início. Sim, acho que havia no mangá do One Piece havia determinadas coisas que eles lançavam à parte, ou o que era, que dava mais detalhes sobre, no fundo, aquilo que estava a acontecer entre o Garp e o Kobe. São as histórias de capa, né? Antes dos capítulos. O que estava a acontecer que não, porque no fundo o mangá acompanha a história do Luffy, né? E é o que estava a acontecer no background das aventuras, no fundo. Mas lá está, o Kobe de início é uma personagem tão ou mais importante que o Luffy também nesse aspecto. E ficou completamente apagado no anime. Apareceu ali, apareceu de início e depois mais tarde volta a aparecer e é uma coisa completamente por nada. E eu acho que assim é muito mais interessante, até mesmo tu vais ter aquela transformação porque ele adotou esta medida ou ele vai treiná-lo porque, e tu vejas esse desenvolvimento, tu vejas até que o Kobe tem um tipo de características que é muito diferente de alguém da Marinha, por exemplo, que é um pau-mandado, mas ele não é um pau-mandado, por exemplo. É alguém que se impõe, e é isso que o Garp gosta. O Garp é uma personagem muito neutra nesse aspecto, porque o Garp não está a favor nem de uma coisa nem de outra, ele segue a sua própria justiça, é uma espécie de um Luffy na Marinha, vamos ver assim. Um Luffy legal. Vamos pegar nesse ponto, acho que é mais por isso. Sim. E o Arlong, ainda não tivemos a oportunidade aqui de falar do Arlong, o que é que vocês acharam? O Arlong podia ter um nariz maior, de resto estava bom. Eu gostei bastante do Arlong, tanto na caracterização quanto da história dele. E eu gostei dar aquele aspecto mais arruaceiro, mas arruaceiro de um modo ocidental, acho que foi mais interessante nesse aspecto, porque se fosse aquele arruaceiro à japonesa, acho que não seria tão bem... Um Arlong Yakuza. Não, acho que aí não se encaixava tão bem e eles pegaram num lado mais ocidentalizado da personagem, acho que aí fizeram bem, porque temos que ver que não seria só mesmo para o Japão, seria mesmo para o resto do mundo e acho que isso aí também foi muito bem. De resto do Arlong não há assim muito mais que eu possa dizer, CGI, lá está, ele tinha um dos ajudantes dele, aquele que espia, e eu estava a ver aquilo, este é o Renato do programa do Aleixo, porque é igual. Não sei se vocês estão a ver, do programa do Aleixo, há lá um que é o Renato, é basicamente essa personagem. Acho que eles pegaram naquele próprio e fizeram uma versão diferente dessa personagem. Mas do resto dos Merman, acho que sim, acho que funcional, igual ao Arlong, está lá, cumpre bem as suas funções, não há assim nada assim que eu sobressaia da personagem. Para mim, não. Eu achei interessante que eles trouxeram mais política na história do Arlong, que é algo que a gente sabe que é inerente aos Homens-Peixe, mas a gente vai descobrir isso mais lá pra frente, né? Lá, episódio 400 e pouco, né? E eles trouxeram bem mais nítido esse discurso político do Arlong, de escravidão e de democracia e sociedade, que eu achei interessante. Isso apanhou-me surpresa, e se eu vou ser sincera, ele ter falado da questão do racismo contra os homens-peixes, não sei o que, isso apanhou-me bem surpresa. Então, tipo, espera, mas isto vem de onde? Porque se calhar ainda não cheguei a essa parte dos 400, ainda não devo ter chegado aí. Não, isso é muito mais à frente. Isso foi uma coisa que apanhou-me surpresa, mas apanhou-me surpresa de um lado positivo, porque de certa forma isto, lá está, é uma série que é antiga, e ter este tipo de assuntos a ser falados numa série que está a sair agora, a ser visto por novas gerações, acho que são temas importantes de falar, e terem usado a questão dos homens-peixe e como é que eles são usados, e esta questão de durante tantos anos vocês fizeram isto,
acho que foi uma... Apanhou-me de surpresa e deve ter apanhado muito mais pessoas de surpresa, mas acho que foi uma excelente adição à forma de terem escrito e as falas do Arlong nessa situação, sim. Nesse aspecto, acho que não apanhou tão surpresa quem está a par do anime, porque vai ser muito mais falado mais à frente, por isso. Sim, aí... mas em termos da adaptação direta, lá está, é o que ela está a dizer. No anime, naquele Sim. preciso momento, Sim, não tens sim. nenhum desse tipo de debate. Eles estão ali e existem, e na tua mente eles são os maus, e fica por ali, não é? E então toda esta inserção, pronto, Quer dizer, acho que cada vez mais nós percebemos que não há o lado bom nem o lado mau, simplesmente têm exatamente, perspectivas diferentes e objetivos diferentes e passados diferentes, portanto, no fundo é isso que a série tenta mostrar, não é? No fundo. Exato. E só queria fazer uma referência também ao facto, gosto muito do Zef, como o Zef ficou escrito, e fiquei com pena de, por exemplo, nós sabemos no anime que o Zef, para livrar-se do Sanji, neste caso para deixar o Sanji descobrir o All Blue, ele cai que expulsou do Baratie, tipo, se voltas a desenhar essa porcaria para mim, não voltas a desenhar aqui, vai para os outros. E tenho pena de não ter tido a mesma emoção que tive no anime. A despedida foi um bocadinho diferente, não é? Acho que foi mais crua, foi mais bruta. Foi o Sanji... Lá está, eles tinham que cortar em alguma coisa, não é? O Sanji saiu do barco como se fosse um menino a fazer birrinha. Tá bem, se não queres que eu cozinhe aqui, então vou cozinhar para os outros sítios. E no anime o Sanji entendeu que não foi que estás-me a mandar embora porque não me queres aí, estás-me a mandar embora porque tal como tu vês em mim, porque o próprio, lá está, no passado o próprio Zef diz ao Sanji, eu também acredito no All Blue, então vai procurá-lo. Acho que tenho pena de ter faltado essa parte. Estava à espera. Está lá, mas é mais subtil. Eu acho que é isso. Quem é bom entendedor percebe que é essa a mensagem, até pelo flashback, que eu acho que ele está a falar com o Garp, ou já não me lembro com o que é que ele está a falar, que diz que agora é o tempo da nova geração e papapá, portanto, dá para perceber isso, mas não é tão claro, não é? Fiquei com aquela cena de ei, eu não estou a chorar para birreio muito que eu tenho em mim, falta algo, falta-me chorar. Eu tipo, caiu uma lágrima quando foi os flashbacks do Sop, tipo, caiu assim uma lágrimazinha a ver a mãe do Sop, o passado dele, tipo, ok, afinal ainda está aqui aquela lágrimazinha. Tenho pena de não ter caído essa lágrima por acaso, eu tive várias vezes a emocionar-me, mas eu, em vez de me emocionar com aquelas cenas tristes, eu emociono mais mais numa perspectiva de ver que o live action está a trazer o espírito do anime. Ou seja, eu fico emocionada com aquilo estar bem feito mais do que com a história, estás a ver? Também. Foi esse o meu sentimento. Quando eles começam com aquelas coisas, pronto, em grupo, mas no final do episódio e assim, era mais esse tipo de momentos que eu me deixava emocionada de perceber, tipo, não, tipo, isto está a acontecer e está bem feito, estás a ver? Tu sabes qual era o momento que eu acho que faltava aqui a live action e era a coesão total? Banda sonora. Está a faltar a banda sonora. A banda sonora do faltava a intro, né, clássica. Sim. Atenção, eu acho que a banda sonora está boa. Ela está boa, mas falta aquela coisinha do One Piece. Exatamente, falta. Eu acho que a banda sonora é uma coisa que muitas vezes é posta de lado e muitos mídias, por exemplo, os videojogos, estamos a ver cada vez menos relevância à banda sonora. Eu acho que a banda sonora é um elemento muito importante, que continua a ser um elemento muito importante em qualquer mídia. One Piece, nós vamos ter momentos, e vocês sabem, momentos muito emocionais, mas a banda sonora, lá está, é parte daquele momento. A banda sonora, como é inserida naquele momento, faz toda a diferença. E aí é que eu senti, por exemplo, se essa despedida do Baratie tivesse outra banda sonora, talvez tocasse mais. Se, por exemplo, o passado da Nami tivesse outro tipo de banda sonora, talvez passasse mais. A banda sonora em One Piece é uma coisa, é um elemento da série, é indissociável.
Sim, associas há a um momento- determinadas personagens e tudo, é muito Exato, presente. exato. Posso dizer outra, lá está, talvez por ser essa era, não, mas, por exemplo, o Dragon Ball, neste caso, é uma série que eu acho que a banda sonora é uma própria personagem da série, o Kikuchi, que infelizmente já faleceu. Para mim, foi uma das identidades, e talvez foi uma das entidades que fez o Dragon Ball ter a popularidade que tem, pela narrativa e pela música, porque há uma personagem que é o Piccolo, e tu tens a música fazer o seu desenvolvimento da própria personagem. Por exemplo, tens uma coisa mais ameaçadora, tens uma coisa mais parafatosa, e depois tens aquele crescimento da humanização do Piccolo no início do Dragon Ball Z, e tens uma coisa tan 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 tan. Estás a ver? É uma banda sonora que exige, é uma prova, está a fazer esforço, estás a impor, estás a participar em algo, estás a ir contra o teu destino. E depois de lá, mais tarde, o Piccolo já é o mesmo tema, mas, por exemplo, com uma coisa mais heroica, ou seja, já deixou de ser um vilão e é um herói que vai lá salvar o dia, vai salvar o Gohan. Eu acho fantástico como uma banda sonora é capaz de dar uma vida a uma série. One Piece é exatamente a mesma coisa. One Piece a banda sonora é parte da série, e eu acho que se tivesse uma banda sonora, lá está, é uma banda sonora mais ao estilo cinematográfico, Sim, mas é tivesse isso, uma é coisa, isso. É se mais tivesse, adequado para o live action, mas não é tão exatamente, animesco, no fundo. Sim. não é aquela coisa naquela que a emoção toca, e eu acho que é esse o elemento que falta em algumas cenas. Lá está, mas eu também sou mais fã de anime, não é? Identifico mais com isso, e também, por exemplo, nos Sim, videojogos e és também. fã, né? E és fã da obra, Sim, portanto é natural que tu sintas falta claro, disso. exato. Acho que é isso mesmo que estás a dizer. Acho que aquilo que eles têm lá é bom, mas é muito cinematográfico. Resulta Sim. ali. Se fosses pôr uma. Lá está. Aquilo fica assim um bocado descontextualizado, né? Num anime faz todo o sentido. Numa Depende. série live action, não sei se resulta tão bem. Se calhar para nós fãs, sim. Mas para quem O está a ver aquilo primeira vez, se calhar parece um bocado abonecado, não é? Não Se sei. calhar já era um bocadinho tipo, isto já está a ficar demasiado cómico, já está a ficar demasiado abatatinado. Vocês sabem que uma das maiores críticas, e esta é gritante, eu li do live action, é demasiado fiel ao source material. Sim, sim, isso foi o Mas, IGN US. mas o quê? That's Isso é the uma. point! That's the one point! Exato. Então, Onde eles falharam foi onde eles se separaram mais do mangá e do anime. Foi. Olha, Ou seja, as poucas coisas, lá está, foram no fundo essas, porque aqueles que foram as representações fiéis do source material, pá, do que eu tenho visto, do que a gente está aqui a conversar, nós todos gostamos, no fundo. Sim. sim. para mim, acho que só faltou aqueles momentos do trio monstruoso em que se calhar seria demasiado difícil ou demasiado caro fazer na série, mas acho que tipo, ver um momento do trio monstruoso, tipo, no último episódio que saiu, acho que isso Sim. ia fazer toda uma cena. Acho que foi o único momento que faltou, foi aquele momento do trio monstruoso, aquele set de está aqui, este é o Luffy, este é o Sanji, este é o Zoro, estes três tu não te metes com eles, são bestas com tipo a mesma brain cell, habituem-se. Tiveste um bocadinho, imediatamente à cena da Nami pedir ajuda, tens um bocadinho essa vibe. Yeah. Mas faltou-me aquele momento, É quando o Luffy deixa de rir e fica zangado, pronto. É aí, é aí que tu sabes, tipo, shit's going down, não é? Ficou-me assim, tipo, acabei a série, estás a ver, tipo, quando estás a comer uma sobremesa e sentes, tipo, falta aqui um docinho. Faltava-me um daqueles momentos, tipo, do Garp a tirar... um dos momentos mais icónicos, que é alguém da marinha a tirar com uma ai, não está a ver os canhões, uma a tirar bala com o do canhão, né? e eles tipo pega no Luffy, bora lá, que tal? Acho que era só tipo, lá está, ou ficava demasiado caro, ou já não, já
Se calhar também já não difícil havia de fazer. tempo, né? A cena é Yeah. essa, eles também não Mas podiam adaptar tudo. Ficam-me assim, mas ficam-me assim a saber, ficam-me assim a faltar aquele saborzinho. Tipo, o doce está bom, falta só mais um bocado de açúcar. A cereja no bolo. É, Sim. apesar de que o bolo já está cheio de cerejas. Pois, Sim. O bolo está literalmente. cheio de cerejas, só falta mesmo aquele, só mais um bocadinho de açúcar. Sim, é Exato. normal. Quando se gosta de algo e quando é uma adaptação, há sempre qualquer coisa que a gente gostava que Sim, fosse mas diferente. mesmo sem isso, acho que conseguimos sentir os momentos deles e dá para entender como é que a relação deles futuramente vai ser. Exato. E ainda bem que pegas nisso, porque a gente agora também já estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Pergunto-vos, Uhum. perspectivas de futuro. Acho que todos nós estamos aqui convencidos que vai haver uma segunda temporada. Expectativas para o futuro do live action de One Piece? Ou Boas. seja, apenas dizemos o que achamos, o de futuro, a dizer. A tua expectativa do que é que tu gostavas de ver, o que é que estás entusiasmado, ver alguma personagem específica, algum momento, ou também nos podemos focar especificamente naquilo que vem a seguir, né? Alabasta, eventualmente, não sei se aquilo vai chegar a Water 7 ou não, pronto, vai depender um bocadinho do quão rápido é que eles O vão Frankie, avançar, mas não- pelo menos Chopper vamos ver, né? E provavelmente Sim. Robin, pronto. Sim. Um dos momentos mais marcantes desse arco é o final. Vocês já sabem qual é que é. Sim. Esse Foi a momento primeira vai- vez que eu chorei a ver o anime do One Piece, foi aí. Esse- Espera, esse momento- qual é a arte que eu não acompanhei? É no Alabasta. final do Alabasta, quando eles estão Sim, todos final a de mostrar Alabasta. O final essa cena- eu quero tatuar. essa cena vai ter de ser muito poderosa, vai Sim. ter de fazer jus. E também aquela parte mais cinematográfica, por exemplo, contra o vilão, não é? E daquela coisa do relógio, eu acho que aí também vai ser uma coisa que tem de ser muito bem trabalhada, porque são dois momentos muito icónicos. Quando o Luffy percebe que também não é assim tão poderoso quanto isso, também vai ter de ser uma cena muito bem trabalhada. São 3 momentos que eu acho que vão estar muito, muito bem representados. E eu acho que vão cortar muita coisa desse arco para o live. Pois. Mas Muito. muita mesmo. Há muita palha lá, há muitas personagens. E claro, o Bonchan. Eu quero ver o Bonchan. Eu quero ver o Bonchan. Sim, Sabes, Sim. já há aí alguns fancasts muito interessantes. Já temos a Coreia, que eu acho que está muito bem emprego. Quem vai ser Com aquela quem vai- atriz, não é? Bastante Exato. conhecida. Ela diz que é fã de One Piece e já Exato, tinha pedido para fazer a personagem e papapá. Pá, espero que sim. Acho que sim. eu acho- A Netflix tem budget e vai querer fazer. No fundo, é um guest appearance. No fundo, que ela não tem muito mais relevância. E se ela quer fazer, já é meio E lá caminho está, andado. Né? Sim. também já vai fazendo aquela ponte de uma personagem com uma celebridade, já vai carregar a série também um bocadinho. Diz buscar um ator mesmo Exatamente. conhecido, não é? Sim. Porque isso aí parece que não, isso aí já vai buscar o tipo público também. E isso é muito importante também. Em termos de perspectivas, faço uma pergunta. Por acaso, agora pergunto, antes disso a tua Sim. pergunta, vocês viram aquela imagem do Ryan Gosling como Dom Flamingo? Sim. Sim. Está Sim. muito Não. bom, muito bom. Mas Pá, ainda- basicamente pegaram num estilo dele no filme da Barbie e depois Sim, pintaram deram- o casaco já todo vi. cor-de-rosa e os já óculos. vi. Os óculos, Não, os muito bom. Não, já vi, só que eu estava a pensar no Ryan Gosling como eu estava a baralhar o Ryan Gosling com o... Ryan Reynolds. Yeah. Eu estava a pensar no Ryan Gosling, tipo, Ryan Gosling ou Dom Flamingo? A minha pergunta é a seguinte: qual é que vocês acham que vai ser o próximo live action adaptado para Boa pergunta. de anime para live action? Qual é que vocês acham? Que já não foi Qual anunciado é ou que tem que vai muita anunciar? perspectiva? Assim, Porque vai ter de tem que ser Yu Yu uma coisa, Hakusho, já né? tem que ter um apelo global, que é muito importante, não pode ser uma coisa muito underground, por muito mais fácil Sim, que estamos seja a falar de um live action ocidental, né? Uma coisa que fosse Exatamente. para uma Netflix ou uma coisa assim. Nós Eu acho teremos Yu Yu Hakusho já anunciado, né?
Então, para Será que live Para a action. desta? Netflix? Na Netflix? Ou... Isso. Sim. Netflix. Será que já temos meios para fazer uma adaptação decente de Dragon Ball? Vocês acham? Acho que sim. Acho que sim. Eu acho- É só querer, mas Dragon Ball, eu não sei se eles vão meter nisso, acho que ainda é um bocado recente, ainda dói um bocado o Evolution para se estarem já a meter nisso. Tá na memória de todos ainda. Ah, Eu acho Já que fizeram sim. uma das que eu tinha em mente, já foi feita e é muito bem feita, o Rurouni Kenshin, Samurai X. Sim. Está muito bem feita. Essa aí era uma das minhas candidatas. Eu acho que já temos meios para fazer Dragon Ball. Eu acho que já aprendemos muita coisa em termos de live action, e tanto o bom como o mau, porque o mau também pode ser bom para percebermos porque é que é mau. Eu acho que o live action do One Piece fez calar muitas bocas, mas também fez abrir muitas portas. E todos também vão querer um pedaço dele. Até Sim, com Titan. atenção, vai continuar a haver live actions maus por aí. Claro, Sim. claro, mas isso Simplesmente acho que quebra o preconceito que é uma coisa má. Pronto. Mas isso é como, por exemplo, nós vimos, e em relação ao anime, uma coisa muito interessante com o Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, porque o Demon Slayer demonstrou que uma série mediana com uma história mediana consegue ter um sucesso tremendo se tiver uma boa animação. E se tu vês bem, tu tiveste uma corrida aos estúdios para animar e fazer boas séries. Por exemplo, o Estúdio Mapa é incrível. Recomendo Vinland Sim. Saga para quem não viu. Aliás, É muito bom. Vejam. Se querem coisas poderosas, vejam Vinland Saga. Deixa a minha recomendação. também na Netflix, atenção, malta, Exatamente. portanto, uma Muito forma bem. fácil de consumir. O background é todo real. O Thorfinn existiu. A única coisa que, por exemplo, não existiu lá é, por exemplo, alguém a tirar barcos, não é? Isso, lógico que não é. Isso aí já é fantasia, mas o background é todo real. É a mesma coisa que o Rurouni Kenshin, era Meiji, e de certa maneira o Itokiri Batosei também existiu, mas não daquela forma, mas foi um monge que era pacífico e protegia as pessoas pela sua espada. Essas figuras existiam, mas a ficção é que as tornou. É a mesma coisa, por exemplo, se nós formos ver os ninjas não têm nada a ver com os ninjas que nós conhecemos, como foi na ficção. Os ninjas eram camponeses, basicamente, que se infiltravam nos castelos dos senhores feudais, que é para roubar a informação, basicamente era isso. E eu acho que abriu muitas portas. Eu acho que vamos ter muito boa qualidade, vamos ter mais cuidado em fazer as coisas daqui em diante, por exemplo, com live actions. E não sei qual é a vossa opinião. Por exemplo, as minhas cartas estão numa adaptação de Dragon Ball, não sei qual é que vai ser. Qual é que vocês acham que seria uma adaptação? Eu acho que eu sou um mega fã de Attack on Titan. Acho que uma adaptação ocidental de Attack on Titan, para já é uma história que acho que é muito semelhante às histórias que uma pessoa da Europa exato, estaria habituada. Estás a ver? Não é uma história de anime. Aliás, o Attack on Titan é uma coisa que tu vês e parece muito, destoa muito qualquer coisa que tu tenhas visto no anime. Eu acho que resultava muito bem. Tem muito aquela vibe também de Game of Thrones, em que é morte e violência e coisas trágicas. Acho que resultava muito bem. Ok. Eu por acaso achei que eu nunca acabei de ver Full Metal Alchemist. Eu via quando dava na SIC Radical e no animado. Sim. Mas gostava de ver, ou tenho interesse em ver como é que a Netflix iria fazer um live action de Full Metal Alchemist. Porque é o que tu dizes. Não, já fez? Já o fez, mas foi na versão japonesa. Sim, é isso. Sim, mas a versão japonesa existe muito. Eu vejo live actions japoneses de anime japonês, mas aí tipo. Só uma pequena parte. Tu tens que ver também com a contextualização de um live action, por exemplo, no Japão. Eles são muito baseados em tokusatsu. Sabes o que é? Power Rangers e Sentais e coisas dessas. E tu vais ver bem as cenas de ação, por exemplo, isto com o Bleach. A realização do Bleach é muito boa, do filme do Bleach. Não tenho nada a dizer, o Ichigo está ali mesmo. É mesmo como tu imaginas a personagem. A personagem mesmo, se fosse de carne e osso.
São live Mas, actions que tu se trouxeres para cá não são bem aceitos, porque são muito diferentes daquilo que é o estilo cinematográfico do Ocidente. Pronto, é esse o problema. exato. Tu tens, por exemplo, para eles as cenas de ação, basta ser funcionais. Basta ser funcionais. Não quer dizer que tenham grandes props, tenham grandes lutas. Não, basta ser funcionais, porque eles o foco é a história. Isso vê-se Yeah. A muito no vídeo. coreografia não é assim tão impressive. Não, mas para nós é. Porquê? Porque nós temos outro tipo de cinema, nós temos outro tipo de conteúdo e aí tu vais ter aquele efeito de globalização e é algo que a live action do One Piece fez muito bem. Conseguiu agradar todo mundo. Não é muito difícil. Sim, Não parece é que a nada malta fácil. japonesa está a gostar do live action, que é uma cena surpreendente. Né? Exatamente. É incrível, porque é a visão ocidental que é japonesa e eles avançaram de uma tal maneira que é a série que o Japão mais consumiu na Netflix. Até no Ataque fizemos um artigo sobre essa notícia. Eu acho Mais que sim, alguma? Mais alguma, malta? Acho que até com Titan, das tuas cartas, acho talvez. Eu também adoro Attack on Titan. A escrita do Attack on Titan está muito boa. Eu acho que ganhava muito em ser ocidental em vários pontos, porque tens uma visão mais ocidental das coisas. Vinland Saga também era boa, mas lá está, o Vinland Saga não tem aquele apelo ainda. Sim, ainda é pouco, está pouco O Vinland desenvolvido Saga tem ainda. um apelo para quem conhece a série. Jojo's, não, esqueçam. Não. É muito difícil. Tem um apelo mais global, sim, mas é muito complicado. Mas assim, da Shonen Jump, assim, mais conhecidos, não estou a ver Sim, assim. atenção, pode não ser nada tipo shonen, não pode não ser. Imagina, houve o sucesso com o Spy Family, um Spy Family é altamente fácil de adaptar. O Por exemplo. Spy Family é praticamente uma sitcom. Sim, Praticamente, eu sim, vejo o sim. Spy Family como uma sitcom. Tu tens, por exemplo, tinhas sempre, por exemplo, uma problemática na semana, ou como, por exemplo, tu tinhas, era episódico, muitas vezes era episódico. Tiveste aquele mini arco com o Bond, para mim, dos melhores mini arcos que nós tivemos da primeira temporada, neste caso foi do segundo curso. E sim, acho que era interessante. Também o Spikes Family, mas lá está, não ainda tem aquele apelo. Tinha de ser uma Sim, coisa sim, sim, sim. mais. Tinha Até que ser com uma coisa Titan, com sim, mais já. história, já, sim. Sim. Sim, o Attack on Titan, para mim, olha, por acaso, fizeste bem. Acho que sim. Acho que era uma boa aposta. É bastante não sei ocidental, muitas como a vezes gente que isso disse, vai então acontecer. vai dar bom. Será esse o próximo anúncio que eles vão ter? Não Quem sei. sabe? Exato, Olha. imagina que agora o novo projeto afinal era um live action, mas da Não HBO, me, pronto. não me Por admirava favor. nada, porque a série vai acabar. Tens o sucesso do One Piece live action. E agora é como tudo. Nós tivemos também aquela corrida, tudo o que Sim, era eles têm que filme. aproveitar o comboio agora. É como na Exatamente. Barbie, eles depois da Barbie Não! anunciaram não sei Eu, quantos live eu, actions da eu, Mattel. eu agora vou aproveitar o comboio que tu disseste. O filme do Demon Slayer, ou seja, tu tiveste aquele lançamento de filmes anime nos cinemas, à parte do Sim. filme do comboio do Demon Slayer. Foi, E tu foi. tiveste. Olha, Jujutsu Kaisen live action, dava para fazer. Tem já algum apelo Já, também global. olha, Bem, temos mais alguma wishlist para acrescentar? Eu talvez. gostava de ver Estúdio Ghibli on live. Uau. Uau! Exato, uau! Hum, Era Difícil. muito bom, era muito bom. o Sim. Miyazaki tem uma visão muito própria das coisas. Eu acho que o ocidental ia turbar muita coisa. Não é Eu acho É que deixar fácil. acontecer, é ver o que é que acontece. Já estamos tão habituados a estes apontamentos da É Netflix. que é que a parte boa das tudo o que a Ghibli Studios faz é a própria animação. É a parte da graça Exato. está na animação. Mas é uma ideia super interessante. Acho que era fixe. Viagem de Chihiro, quem sabe? Ou a Sim, Princesa esse Mononoke. é o A mais Princesa, óbvio, né? Mononoke é Ou o uma Castelo super. Andante, que é uma coisa mais simples nesse sentido.
Olha o Totoro, já sabes, punham um É assim, peluche. a Disney está a fazer live action de tudo, portanto, quem no fundo o tipo de histórias é um bocado a mesmo, com um toque um Sim. bocadinho diferente, mais japonês, mas é a mesma Tu coisa. achas uma concorrente para os filmes da Disney em live action? Porque os filmes da Disney em live action têm deixado muito a desejar também. Pois tem, só estou a Sim. dizer que são feitos, eles existem e Eles vendem, e vendem. Agora, são bons, isso aí já é outra conversa. Mas a Netflix só quer saber se há pessoas a ver. Se aquilo Sim. é bom, é questionável para a Netflix. O mais importante é mesmo as pessoas a ver. É o que é, mas é verdade. Há muito Infelizmente. lixo na Netflix e continua a estar em número 1 séries que eu vejo e tipo que cena mais ordinária, que está em número 1 all the time. Portanto. Saúde. Obrigada. Bless you. Bem, Peço desculpa. ficamos por aqui. Já ultrapassámos aí um bocadinho o nosso tema, mas é normal, é One Piece. De certeza que ainda havia muita coisa para falarmos ainda sobre cada uma das personagens, mas pronto, se tudo correr bem também haveremos de ter a oportunidade de falar para uma segunda temporada. Já sabemos que o script está feito, portanto agora é uma questão de tudo o que tem a ver com a greve se resolver para eles fazerem kick-off de começar a gravar e obviamente haver a confirmação oficial da Netflix da renovação. Por isso, enquanto fã, e acho que vocês partilham da minha opinião, para quem ainda não viu e apanhou esta conversa ao meio, vá ver, porque é importante começar a ver já. A Netflix quer ver. Quem vê, para já eles contam, há duas coisas muito importantes, que é se a pessoa viu a série de início ao fim, e se viu nas primeiras semanas, portanto, primeira e segunda semana acabam por ser assim as mais importantes. Eu acho que a primeira semana é o pessoal que é mesmo fã e a segunda semana é o pessoal que ouviu que é bom e agora está a dar uma oportunidade e está a ver. Portanto, está na hora da malta que está aí, se ainda não viu, é dar a oportunidade agora para ir ver que o live action está muito bom. Vou-me despedir então. Vou dar uma oportunidade curta, ok, Bruno? Curta, de darem aí o vosso último call to action para os vossos projetos. Se quiserem falar de alguma coisa em específico que tenham aí para os próximos tempos ou coisas que tenham feito em relação ao One Piece, estejam à vontade. Chibi, força. De momento, os meus projetos mais recentes é cosplays, é melhorar os meus cosplays, entrar em concursos, porque eu já estou nisto há tantos anos e quero finalmente começar a entrar em concursos, a ver se cresço, ver se realmente começo a ganhar algum nome. Qual era o próximo sítio onde tu ias estar? Eu agora vou estar no Japan Weekend de Madrid, este dia 23 e 24 de setembro, e vamos ter banca, onde vamos ter imensas coisas de Halloween e de One Piece, inclusive se calhar figuras do Luffy Gear 5, que já andámos a vender antes do filme, o que também foi outra cena, na web só tipo, isso é spoiler. Vamos estar presentes no Aniaki, vai ser também uma das coisas mais recentes, e o tipo de material que quiserem vender, o tipo de material de próprios de armas, lá está, eu e o meu namorado temos a loja onde fazemos armas, lanças. Quem seguir a minha página vai ver que eu tenho sempre armas grandes e coisas à grande escala. Se alguém quiser, pode encomendar, nós vendemos, entregamos em mão ou entregamos em encomenda. De momento, os nossos projetos a longo prazo é continuar as vendas, continuar a fazer os projetos e ajudar a comunidade cosplay a ter peças boas e grandes. Eu vou pôr aí o link aí no chat. Agradeço. Também, se alguém quiser explorar. Obrigada. Bruno, e tu? Não foste tu que Basicamente, o que temos escreveste, feito- fiquei desapontada, não foste tu que escreveste a análise do live action Não, do Otaku? eu não escrevi a análise do live action porque eu iria falar aqui, eu acho que iria um pouco turbar o que eu ia falar, Sim, porque já sim, tinham sim, lido sim. e acho que isso não traria nada de novo aqui à conversa. Acho que a ser uma coisa mais espontânea, e acho que aqui surpreendia melhor, ao mesmo o próprio público. Em relação aos meus projetos, é continuar no Otaku PT, é continuar o que temos feito. Temos crescido muito nestes últimos anos.
muito à base do nosso esforço, posso dizer mesmo. Nós fazemos atrás dos bastidores, vocês não imaginam o que nós às vezes fazemos para manter o site vivo. Se quiserem podem visitar, temos muitas, tenho um artigo de porque é que, ou melhor, comemorando os 21 anos do One Piece, e tem lá algumas curiosidades que vocês podem ver. No que estamos a ver, também temos, por acaso não sei se esta semana vai ser do One Piece, mas temos das edições anteriores o que é que eu acho dos episódios, e quando tivemos, por exemplo, estúdios ocidentais, e é o que agora está a acontecer também, temos estúdios ocidentais a trabalhar em One Piece, porque o One Piece fez uma coisa muito interessante. A própria produção do One Piece fez o que a tripulação do One Piece fez. Nós temos pessoas de várias nacionalidades na produção do One Piece. Temos, por exemplo, temos espanhóis, agora temos um americano, que é o Tarlau, que é incrível, tem um talento incrível, já trabalhou na Warner Brothers, para vocês terem uma ideia. Temos conteúdo também lá muito interessante. Tenho lá um conteúdo que eu acho é incrível, que eu consegui ver o Algarve numa série anime, que é o Lápis Relight, e tem lá comparações, por exemplo, em Albufeira e Olhão, que são localizações aqui. É uma questão de vocês também estarem atentos ao nosso site. É aproveitar conteúdo em português de Portugal, pronto. Exato. Depois é uma coisa que não existe assim muito aqui no nosso país em termos de anime. Exatamente. Basicamente é isso. Exato. Mateus, para terminar, força. Vocês me encontram lá no IGN Brasil, onde tem muita coisa de One Piece, tem guias para vocês assistirem ao anime de uma maneira simplificada, pulando os fillers, se vocês desejarem dessa forma. Tem entrevistas com o elenco, entrevistas com o diretor da série live action, e também no meu podcast pessoal, Overdrive Animes. A gente fez um episódio lá do One Piece live action, que saiu essa semana, quinta-feira, então tá bem fresco e recheado de coisa aí para vocês ouvirem, tudo em português, gente. Então me encontrem lá, vamos continuar a conversa de One Piece, que não dá vontade de parar, né? Porque a gente gosta muito. Sim. Também já coloquei aí o link dos artigos do Otaku, do Bruno, e aí do Mateus também, do podcast. Obrigado. Muito obrigado. Pronto. E é isto, malta. Espero que quem tenha estado aí a assistir tenha gostado. Quem apanhou a conversa a meio já sabe que, em princípio, amanhã já deve estar no YouTube e nas plataformas de podcast, porque agora o Legenda Grande é oficialmente um podcast também. Antes não era, agora é. Portanto, está no Spotify, está no Apple Podcasts, Google Podcasts, essas coisas todas. Portanto, podem ir rever ou ver se apanharam isto também, que é bem possível. E ficamos por aqui. Pronto. Um agradecimento a todos. Para os meus convidados é um até já. E para a malta que está a assistir é o adeus. Mas não se esqueçam da rede, ok? Tchau, tchau. Tchau, fiquem bem. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado. Bye.